Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Faro e está começando mais um podcast Santo Comum, transmitindo santidade através de histórias e testemunho dos meus convidados. Mais uma vez no ar, inspirado em São José Maria Escrivá, São João Paulo II e São Carla Cutts. Estamos aqui hoje num dia especial porque eu tenho um casal que tem uma história muito bonita de conversão. São meus amigos, meus parceiros, e eu já quero apresentar eles porque nós vamos falar já daquilo que eles fazem hoje como trabalho. Depois a gente vai falar da história de conversão, que é a Aline e o Rubens. Olá. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? Estão nervosos ou não? Um pouquinho. pouco. Nós somos tímidos. Mas eu sei que não é a primeira vez no podcast. Quer Estamos dizer, criando uma experiência. na verdade, o que vocês tiveram com o professor Eduardo Faria não foi um podcast. Foi uma live, né? Foi Foi uma uma live. videochamada, uma live, né? Sim. Mas Oficialmente podcast é agora. É agora. Ah, o com primeiro, certeza. Tá vendo? O primeiro de muitos, hein? Amém. Amém. Deus quiser. Bom, mas vamos lá. Antes de eu apresentar vocês, na verdade eu vou apresentar vocês já apresentando o trabalho de vocês. Então, a Aline e o Rubens, vocês estão vendo aí no ar já, eles são donos da ateliê. Os dois trabalham na ateliê? Sim, sim. Atualmente sim. Atualmente sim, mas se Deus quiser vai ficar só nisso e vai bombar. Amém. Então eles fazem esse trabalho que eu sempre estou divulgando aqui para vocês. Esses dois aqui que são responsáveis por esse trabalho bonito. E a gente tem aqui, eu vou mostrar hoje para vocês o Instagram deles, que vai aparecer aqui, o Daí vai colocar. Olha só, que legal o trabalho deles. Eu quero que vocês comentem um pouquinho o trabalho de vocês. Primeiro essa foto bonita, onde que é? Esse aqui é um castelo que foi construído por um padre, né, mãe? Isso, né? Na cidade de 13 de Maio, em Santa Catarina. Nossa, que bonito. E ele usou do próprio dinheiro dele para construir, para a construção do castelo. Não foi utilizado nem oferta, nem dinheiro público, né? Isso, aí Da o igreja. objetivo era para fazer um orfanato. E aí ele chegou a operar, mas infelizmente por tantas leis, né, Aham. governamentais, ele acabou não tendo dinheiro suficiente para manter. Entendi. E aí, no caso, ele tem uma capela ali, aqui ao lado do castelo, Muito Aham. bonito. e ele sempre faz missa todos os domingos. Que legal, vai passando aí, Daí. Aí Ó, são nossas fotos casal. nas igrejas. Isso, a gente fez um tour nas igrejas, aqui em Bituba, essa Olha. igreja muito antiga, 1600. Nossa, é bonito, né? Muito O lindo. que eu gosto muito da igreja é isso, a riqueza, né? A história. Aqui, ó. Aqui é o nosso primeiro pedido. Ah, o primeiro pedido. É, Sim. que a gente Ah, falou. volta aqui, Daí. Deixa eu ver. O que foi esse pedido? Foi um tem aí? crucifixo. Foi um crucifixo. Ah, igual mesmo. esse? É, Exatamente. igual Nossa, gente, isso aqui, ó. Vou até mostrar que eu sempre mostro, ó. esse. Mas Nossa olha peça só. mais famosa. Essa é a peça mais top que eles têm lá, porque é a primeira, né? Sim, com Então é certeza. a mais top de todas. Esse é o protótipo. Sim. Isso, todo mundo que vem aqui, Aline, eu falo que isso aqui é o protótipo, o pessoal não acredita, não. O pessoal fica, nossa, primeiro. É porque tá Sim, muito sim. bonito. Aham. Né? Então o pessoal gosta muito desse trabalho. Eu cuido, hein? Que bom, que bom. E aqui, vamos lá, vai falando aí pra nós. Temos a nossa Santa... imagem mais nova também, Isso, né? é Santa Terezinha. Santa A Aline Terezinha, olha pintou maravilhosamente bem. Fiz vídeo, né? Produzindo ela. Eu vi. Quem Lá quiser, atrás tem até um São Bento, que eu vou postar o vídeo ainda. Top, passa aí. Isso. Olha que bonito. os pode detalhes. acompanhar ali no Instagram que... Isso, quem vai entrando aí, quem não tá conseguindo ver, mas vai entrando. Ah, você colocou ao vivo aí? Ah, boa, garoto. Olha lá. Legal. Tá aparecendo no Instagram lá pro pessoal. A gente não tá aparecendo, mas o Instagram tá lá. Que legal, ó. Então, E assim, cada imagem que a gente faz, nem a gente consegue reproduzir, porque Aham. a gente faz única, as tintas né? especificamente para essa imagem. que Exatamente. legal. Então, E é até legal chega que essas próximo. imagens são bonitas que vocês pegam, né? a gente procura sempre as mais Tem um Sim, rostinho sim. bem bem, definido. bem detalhadas. É, ó. Ali, dando a notícia da gravidez. É, É mesmo? Quanto tempo? Tem 6 duas semanas. semanas. Não, Ah, não. estamos de 6 semanas, Isso, né? é. Nesse momento, mas quando Exatamente. for no ar, eu acho que vai daqui umas 3 De semanas. 8 semanas? 9? Ai, ó. Isso. Eu não sou bom de fazer conta, não. Esse dia, Eu não sou esse boa. dia veio um amigo meu aqui, ele tava grávida, acho que, ela tava grávida também, acho que de umas 5 semanas. Eu falei que quando fosse no ar ia estar de 1 ano já, sei lá. Nossa. Falei, meu Deus do céu, né? Não é tudo isso. Ele reagindo à notícia. Isso, eu tinha acabado de acordar, Que ela me deu legal. essa notícia maravilhosa já. Não, e eu ri, Logo cedo. eu dou risada no vídeo porque ele achou que tinha uma barata na cozinha. Aí ele deu um pulo com o chinelo na mão. Super cedo, né? Sim, sim. Dá até pra ver uma hora o chinelo que ele É o joga quê? no Umas chão. 6 horas da manhã? Por aí. É por ó. aí. Caramba, Seis você horas. a notícia cedo mesmo. Foi. Com certeza. Que bênção. É, Aí, ó, vai passando pelas imagens aí, Odair. Aí aqui tem o busto até que você trouxe esse. Sim. É, Uhum. nós trouxemos. Olha lá. Eu mostro um o pouquinho do processo de...
Aí eu narro, né? E Aham. aí vou falando um pouquinho dos passos. Muito bom, muito bom. E eu já vou falar aqui em primeira mão também, Ah, que na última semana a gente recebeu muito pedido de pessoas pedindo como fazer, como para aprender ensinar. para que a gente ensinasse. E os cursos nessa área, né, de arte sacra são muito caros. Sim, Assim, são aham. bem inacessíveis, né? E geralmente quem faz é porque tá precisando de alguma Sim. renda extra e tal. E aí a gente pensou em fazer algum mini curso, né, amor? Olha Sim, que sim. legal. Já Pra- pensa num valor. Depois manda aqui que a gente divulga também. Beleza. Ah, maravilha, com certeza. É. Porque Uhum. realmente, ó, eu vejo que você tem um dedo muito bom, uma mão muito boa, né? O Rubens não pinta, não. Não. Não, eu Não. fico só na parte dos bastidores. Já tentei Entendi. levar ele, mas Não, mas isso aí é talento mesmo, não tem jeito. Se o cara não tem, né? É que com artes manuais ela é incrível, sabe? ele fica mais na questão do legal. frete. Que top. Muito bom, olha. E aí a gente tá postando lá agora. Isso aí. E quais as imagens que mais saem lá, que vocês mais vendem? A que mais vende são os crucifixos, né? Os crucifixos. Isso, com certeza. Só que ainda tá muito novo, né? Então a gente tá Aham. começando agora, ver o que o Sim. pessoal gosta mais. Nossa, É, mas é e bonito. agora que é época de Natal, né? Agora que a gente tá gravando, tá saindo bastante presépios, né? Imagens nesse sentido, né? É. Entendi. Acho que tinha um presépio que você postou, não tem? Ah, São nos Pio, que stories, eu bonito. creio. Ah, Essa Estão- também foi uma das primeiras. São Pio, bem bonito. Essa foi uma das primeiras. Eu acho que esse vídeo deu um problema, ele não reproduz inteiro. Não, mano, E só aí pra eu vou mostrar. mostrando o processo. Muito bom. A gente também essa. mostra um pouco da nossa vida, né? A gente sim. revitalizou uma cadeira de balanço. Esse eu vi. Porque como é legal. ateliê, né? Então tudo que a gente faz Claro. reforma e tal, a gente decidiu colocar lá também. Aí nessa parte é mais comigo, né? Ah, é É, verdade. mas Aí, ele- ó. Aí, o talento tá aí. Ó. Muito bom. Muito bom, ó, o casamento. E faz quanto tempo que vocês estão casados? Agora vamos. Deixa eu voltar aqui, então. Já mostramos o seu trabalho, já falamos. Depois o pessoal entra lá no Instagram, né? Segue lá o pessoal, a Aline Lessa, né? E o Rubens. Vocês usam o mesmo Instagram ou você tem o Instagram também, Rubens? Eu tenho Instagram pessoal, né? Tem? Então, Sim, sim. segue o Rubens. Qual que é o Rubens seu? Formigoni. Rubens Formigoni. Então, segue lá Eu também. tenho um Rubens. pessoal também. Esse daqui é, Esse é o do mais ateliê. ateliê. E qual que é o seu Que pessoal? é Aline Lessa S. Aline Lessa S. É. Maravilha. Uhum. Então, pessoal, segue lá, né? Eu garanto pra vocês, ó, a gente tem 2 peças aqui. Eu já vou adiantar aqui que tem uma peça que veio especialmente, mas antes de eu falar, eu quero que vocês falem, mostra esse aqui pra gente. A gente Qual câmera? Ali, né? mostra aqui. Pode ser Isso, aqui? olha lá, que legal. Dá pra ver se você quiser até segura aqui pra você. Você vai Isso, falar é. um detalhezinho aí, ó. Esse, no caso, é o busto de Cristo, né? Ele é mais ou menos 30 centímetros, né? E foi feito, no caso... Ele é em gesso. Eu mostrei lá um Isso, pouquinho é. da produção. Ah, É feito em tinta de artesanal. Então, Isso, fabricação própria, exatamente. Então, nem nós conseguimos fazer igual, né? o que é legal é os detalhes, né? Com E certeza. eu acho que é a nossa peça mais realista, né? Essa e o crucifixo. Com certeza. E eu acho que E por ele ser bem grande, assim, né? O rosto foi o que mais emocionou todo mundo, né? com certeza. E também, no caso, ela colocou algumas folhas de ouro na coroa, né? Ah, pra- Não, na Não, coroa na da coroa de cabeça mesmo. espinhos, né? Coroa isso aqui, cara. Oh, meu Deus do céu. Fez memória Ah, beijo isso com a mão aqui é- livre. Ah, que legal. Pra representar a maior dignidade de Cristo, Isso, né? a Mesmo realeza, né? Isso Com a aí. coroa de espinhos, a gente gostou desse simbolismo. Tem verniz automotivo. Com certeza. Que legal, É proteger por gente. muitos e muitos anos. Ah, vocês usam verniz automotivo, é caro, hein? Sim, sim, mas um dos produtos mais caros. que Isso, para preservar a peça, esse é um dos melhores Hum. componentes, né? Podemos dizer assim. tem. Enfim, Muito bom, bonito. E tem uma peça que veio especial pra mim, é isso? Foi Com especial certeza. pro Um presente que eu tô podcast. esperando há muito tempo. Na verdade, toda vez que eu vou falar da Aline Lessa aqui, eu falo desse Tá esperando santo. esse presente. E não, mas é que culpa minha, né? Eu que era pra ele buscar e não fui. Mas hoje, como eles vieram, o presente veio junto. Aí a Carol, Olha só que maravilha. tá aqui. é igualzinha a Aline, gente. É que vocês não Carol estão é a vendo, nossa tá? assessora, que a gente fala que É é trabalho assessora. escravo. Eu porque nem a vou gente não mostrar a paga. Carol, porque ela é igual a Aline. Então nem precisa mostrar. É igualzinho. Irmã gêmea, Gente, né? olha aqui, esse aqui é um presente que a Aline e o Rubens deram pro Santo Comum. Então eu vou, né, esse aqui vai ficar aqui no podcast, olha que bonito. Né? É esse que tá Especial. aparecendo ali, é peça única, como vocês falaram. Já né? veio o cliente interessado, eu falei, não, a gente não tem a pronta entrega. Eu vi você falando. Muito bom, olha que maravilha. Esse aqui eu vou deixar aqui. Agora vai fazer Depois eu vou ajeitar, parceria né? aqui, né? Depois eu vou ver como é que vai. Porque
Porque, ó, tem bastante... Cara, tem bastante imagem. Olha que beleza, né? Bom, dois dos meus patriarcas, não, dos meus baluartes aqui do podcast Santo Comum estão aqui. Uhum. Falta um. Falta um que depois, né, vamos encomendar. Com certeza. Vamos em busca dele. Glória a Deus. Gente, mas que massa. Olha, trabalho sensacional. Feliz de ter vocês aqui. Né? Só esse pedaço aqui já dá pra gente fazer. Eu vou fazer depois um corte, só desse pedaço apresentando vocês. Eu vou postar essa parte separada porque realmente, assim, eu, de fato, quando eu vi o trabalho de vocês, eu fiquei muito feliz. Né? Quem me indicou foi a Gabi e o Jean, que me indicou vocês. E foi bem legal, porque eu tava começando o podcast e eu queria, né, alguém, um parceiro, para poder a gente colocar umas imagens aqui. Eu já tinha São João Paulo II, né? Sim. Aí quando eu vi acho que eu vi de vocês aquele catálogo. Sim. Eu vi o catálogo de vocês, eu vi lá São Carlos da Cruz, já tava no catálogo, Sim. se eu não me engano. Logo no início, ele já colocou. Isso, aí eu falei, não, esses daqui, eu vou ter que catar esses dois aqui. E a gente se conheceu, e eu fiquei sabendo que vocês nem eram católicos. Não. É verdade. Se tornaram católicos Nossa, recentemente. Recém-nascidos, Sim. né? Na fé. Tá, então vamos lá. Agora Na fé vamos católica. começar Na esse fé podcast e vamos contar a história desses dois amigos aqui que eu tive o prazer de conhecer. Gente, então me fala como é que é. Primeiro eu quero saber assim, antes de vocês falarem de vocês dois, porque eu sei também que vocês casaram recentemente, já vão ter filho, depois a gente chega aí, né? Mas vamos falar individualmente, né? Como é que foi a conversão de vocês individualmente? Pode falar a conversão de vocês para ser cristão mesmo, não precisa ser para a igreja católica ainda. Sim. Como que foi esse processo de vocês? Sim, eu nasci, né, na minha família, a denominação era Adventista do Sétimo Dia. Adventista. Isso, e a parte da minha mãe, eles eram bem, seguiam bem essa fé. A parte do meu pai, eu era batista. E o meu pai, no caso, ele frequentava também a igreja dele, a gente ia junto, eu e o meu irmão, nas duas igrejas, mais ou menos até os 10 anos. Nossa, nas de idade. duas? Isso, a gente frequentava e os dois as duas. sempre foram evangélicos, o seu pai e sua mãe? Sim, sempre evangélicos. Eles sempre foram, ou algum momento aí? No caso, a minha avó, ela se converteu a Adventista do Sétimo Dia, logo depois, eu acho que teve o primeiro ou segundo filho. Então, a minha mãe chegou a ser batizada na igreja católica. Entendi. Ela era católica, né, sua avó? Isso, mas a minha avó era católica, foi casada na igreja católica. Eu tô perguntando justamente por isso, porque normalmente, né, assim, essas gerações, vamos ver, dos nossos pais para trás, geralmente são católicos, né? Sim, mais com difícil. certeza. Claro que existem, né, ainda existem evangélicos outras gerações, mas é mais são exceção, né? é mais comum da nossa geração para frente mesmo. Sim. Nascer numa igreja, numa família evangélica, né? É verdade. Mas continua aí, vai lá. E aí, no caso, a minha mãe já, desde pequena, né, se tornou adventista. Eu tenho tio que é pastor, tenho um meio-irmão mais velho, né, meu, que também é pastor. E aí fui seguindo, né, aos 8 anos de idade, porque no caso na igreja adventista, você tem que ter consciência para poder se batizar, racionalmente, né? Entendi. Depois de 7, 8, né? Isso, aí eles permitiram que eu me batizasse, o meu irmão também se batizou junto comigo, com 9 anos, e aí aos pouquinhos eu fui parando de ir na igreja batista e tal. Eu sempre gostei na época da Igreja Batista porque eles são pessoas muito calorosas, eles bem acolhedores, eles são bem receptivos, assim. Legal. E aí, mas eu continuei, eu optei, né, por ser adventista do sétimo dia, e aí me envolvi muito no local onde eu morava, né. Aí eles têm os desbravadores, que é estilo escoteiro, e aí eu participei principalmente dos 10 aos 18 anos, né? Nossa, é bastante tempo. Nesses desbravadores. Mas aqui em Londrina? Não, eu sou de Santa Catarina. Ah, Santa Catarina. Eu sou de uma cidade pequena que se chama Imbituba. Fica 100 quilômetros mais ao sul de Florianópolis. Uma cidade litorânea. Então, dá para aproveitar bastante, assim. Seus pais estão lá ainda? O meu pai já faleceu, mas a minha mãe, ela mora na cidade vizinha. Entendi. É uma cidade pequena de interior que ela mora, 10 mil habitantes. E aí? Continua. Legal essa história. E aí eu fui crescendo, cheguei a estudar 1 ano em um colégio interno, né, da denominação adventista. Isso, eu terminei o ensino médio lá.
E aí eu fui, posteriormente, acabei conseguindo um trabalho na administração da Igreja Adventista. E aí, quando começou, podemos dizer assim, a minha jornada de estudos, foi nessa parte que eu estava trabalhando na administração. Infelizmente, teve um administrador que lá, o fiel, ele que se torna adventista, ele é meio que obrigado, ele aceita, óbvio, Coagido. ele aceita, ao se batizar, que ele vai dar 10% de tudo que ele receber para a igreja. Ah, é? É meio que Isso, é uma cláusula... imposto, assim, Isso, entendi. exato. E aí, eu cresci nessa mentalidade e para mim sempre foi normal e tal. E também, na administração da igreja, eles seguem a fundadora, que ela escreveu muito, né? E o nome dela é Ellen White. E em um dos escritos dela fala que, por exemplo, se você precisar ficar uns minutos a mais, não queira cobrar do seu chefe por causa disso e tal. E, infelizmente, eles acabaram, podemos dizer assim, extrapolando essa citação. E aí, eu já entrei na administração da igreja sabendo que eu não receberia hora extra. Que teria hora extra para trabalhar. Eu sabia. Não remunerado. Mas não remunerado. Você sabia que ia trabalhar muito, mas não ia receber, né? Exatamente. E aí, por quê? Porque, na minha visão de hoje, né? Por a igreja adventista, por exemplo, não ter aquele senso de penitência que a igreja católica tem, de fazer uma obra para Cristo e tal, dedicar o seu tempo, eles veem como isso sendo dessa forma. Entendi. Nós cremos que o ser humano tem esse desejo, né? Isso, de entregar mais com pra certeza, Deus, com certeza. de se mortificar de alguma forma, né? Sim. E a forma com que eles encontram, né? Exatamente. É a forma que eles entendem que é, né? Isso, eles Mas, de pensam... certa forma, existe uma exploração. Com certeza, né? com certeza. Mesmo que não fosse algo intencional, mas existe. Exatamente. Então, e aí, eu estava numa jornada de muito trabalho, às vezes até virando noite trabalhando, e eu estava esquecendo de colocar o envelope do dízimo na minha Bíblia, que daí eu levava a Bíblia, né, para a igreja e tal, e aí ficaria mais fácil, né? E eu sempre estava esquecendo, e isso passou uns 3 meses, e aí o meu chefe, um dos colaboradores de lá, ele trouxe um papel para eu assinar, e o papel dizia que o dízimo ele seria debitado em conta da folha. E aí eu levei um choque. Por quê? Porque por mais que o entendimento deles do dízimo que tem que dar, né? Eu tenho que dar de livre e espontânea vontade, né? Sim. E aí eu me senti muito mal e aí eu comecei a rever, estudar e rever o que o próprio Ellen White falava, e rever, por exemplo, o que os judeus falavam sobre o dízimo e tal. E quando eu não cheguei a ver outras denominações protestantes, porque o Adventista do Sétimo Dia, ele tem uma visão um pouco diferente da... Ela não se encaixa como todas as protestantes. Isso, né? ele tem uma visão diferente das igrejas protestantes, então eu fui ver, podemos dizer assim, na fonte primária, que seria os judeus, que a fé veio deles, entende? E aí você vai verificar a questão do dízimo, e com um judeu, e o dízimo do Antigo Testamento, ele nunca foi sobre dinheiro. E aí, para mim, foi outro choque, quando eu descobri isso, né? E aí eu vi também que existiam 3 tipos de dízimo na época do Antigo Testamento. E um deles até, ele falava, se você não consegue ir ao templo para entregar o dízimo, você deve vender, que é no caso que você plantou, e fazer uma festa. Então, por quê? Porque era um momento de celebração, né? E aí eu já aproveitei e vi um outro vídeo também que falava sobre o vinho, que para o entendimento do adventista, quando fala sobre vinho, na maioria das vezes é sobre suco de uva e não vinho, de fato. E aí, para mim, isso foi outro choque e tal. Mas você estudava lá, que livro que você estudava? Então, lá no Adventista, você podia... tá. No caso, a orientação sempre é que vejam materiais mais de cunho da denominação mesmo, Entendi. né?
E aí, Tem até filme que você pode falar pra quem quer entender Isso, o que o Adventista pensa. é um filme muito bom para facilitar que as pessoas entendam o que o Adventista pensa. O nome do filme é A Última Batalha. É o que eles imaginam que vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus, né? Aí tem esse Eles filme. têm uma visão muito segmentada dentro dos próprios protestantes, sabe? Entendi. Inclusive, nem todos os protestantes consideram os adventistas protestantes, né? Isso, exato. Eles exato. têm origem, porque assim, geralmente tem os evangélicos, eles têm, tipo assim, uma vertente, né? Tipo, nasceu aqui aí igual Calvino, depois veio um outro, e aí foi se dissipando. Sim. O Adventista vem da onde, assim? Então, vem do século XIX, 1844, houve um batista que ele criou um movimento, que o nome ficou conhecido como Movimento... Agora esqueci o nome. Como se fosse um movimento adventista, né? Movimento do advento, assim. Tá. E aí, por quê? Porque ele pregava que daria para conseguir saber quando Jesus iria voltar. E aí, ele começou a pregar em várias igrejas, não existia igreja adventista ainda. Ele ia numa igreja metodista, pregava, as pessoas se convertiam ao movimento, entendeu? Entendi. E a pessoa continuava na mesma denominação, mas convertida ao movimento. Ele ia pescando, a gente chama de pescar no aquário, né? Pescar no aquário. Isso, exatamente. E aí ele convenceu várias pessoas que isso iria acontecer. E ele, pelas contas dele, iria dar em 1843 a primeira data. E aí, porque diz uma profecia em Daniel, haverá 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E aí ele pensou que seria a volta de Jesus. E aí marcou a primeira data e Jesus não veio. Obviamente, estamos aqui, né? Marcou a segunda data, Jesus não veio. E aí na terceira data, meio que ele desistiu. Pô, já chega, eu desisto. Me desculpe aí, pessoal, né? Como se fosse. E aí, nisso, Ellen White, eu acho que tinha por mais ou menos 18 anos, por aí, era muito jovem. Ela disse que teve uma visão. E ela disse que, em relação à última data, a data estava correta, mas o evento que estava errado. E aí que vem uma das... Na minha visão hoje, né? Uma das maiores heresias, assim. Que ela fala que Jesus Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo, porque eles imaginam que... no céu tem um santuário como houve no santuário terrestre, porque para Moisés poder modular um santuário, montar um santuário, Deus deu uma visão a ele, e ele viu o santuário no céu. E por que é uma heresia na minha visão? Porque mostra que o que Cristo pagou na cruz, em tomar para si todos os pecados, não cerrou ali, entende? E ele ainda está acontecendo. Entendi. E por quê? Porque ela fala que quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, lá Deus começou a julgar todas as pessoas, se elas vão para o céu, se elas não vão para o céu, por que já foram para o céu algumas. E aí por isso que para mim é uma heresia muito grande, percebendo hoje, né? Na época eu jamais imaginava, né? A maior parte dos protestantes em geral não concordam com essa visão, né? Sim. Mas eu comecei a estudar mais a fundo todas as divergências, foi mais ou menos no ano de 2022. Eu estudei em 2017 essas duas questões, em relação ao dízimo e em relação ao vinho, e eu meio que deixei de lado. Para mim, eu pensei assim, poxa, se ela errou em coisas tão pequenas, imagina nas grandes. E aí eu peguei e fiquei bem... Tipo assim, eu ia de vez em quando nos cultos da denominação adventista. E aí eu fui deixando aos pouquinhos de ir, mas acabei saindo da administração da igreja e fui trabalhar numa escola adventista, que eles também eles têm uma área educacional, né, bem forte. Verdade. E aí, aos pouquinhos, eu fui percebendo lá também, de vez em quando, tinha uma hora extra não remunerada e tal, mas era bem mais tranquilo. Mais tranquilo, com Era certeza. mais humano essa hora extra. E aí, podemos dizer assim, a minha guinada para meus 180 graus para ir para a Igreja Católica foi através de um grande amigo,
o Orlando. O Orlando mora em Bituba hoje, onde eu morava, na minha cidade natal. E ele morava, na época, do lado dessa escola. E aí, volta e meia, eu trocava uma ideia com ele, conversava um pouco. E aí, no início, principalmente, foram assuntos muito banais, né? E só em relação ao dia a dia. E eu sempre também tive comigo em relação à guarda do sábado, né? Porque os adventistas, eles são bem conhecidos por isso, né? Isso, mais uma dúvida. Desculpa te perguntar tanto disso, mas Não, é fica à legal, vontade. porque as pessoas gostam de saber também, né? E eu também sou bem curioso nesse sentido, que eu não conheço, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem Adventista sétimo dia. Uhum. Por quê? Por causa do sábado? Sim. Uhum. Mas existe outros adventistas? Sim, Sem ser sétimo existem. dia, oitavo, sexto? Né? Então, na verdade, eu não sei se ainda existem nos Estados Unidos, né? Que ela veio dos Estados Unidos. E aí eu sei que existiam 2 ramificações na época. E aí existiram só os adventistas, né? Que, como a palavra já diz, em relação à volta de Jesus, né? O advento de Cristo. Uhum. E hoje existem igrejas adventistas do sétimo dia, e normalmente aqui no Brasil é uma ramificação dessa igreja, se vem com algum outro tipo de placa, né? Tipo Adventista da Reforma, tem um outro adventista que também é mais ligado a parte pentecostal também, agora eu não lembro o nome, né, da ramificação. Mas é mais nesse sentido, então, né? Sim, eles se mas são menores, muito né? no costume, né? Então, Sim, eles guardam sábado, eles não comem carne de porco. Sim, eles têm as São mais leis de dieta, né? tradicionais, assim, até em algumas até coisas. um tanto judaizante, né? Sim, bem judaizante. E isso se dá também pela questão de não perceberem ou não lerem a questão dos pais da igreja mesmo, né? E depois, né, de eu perceber e cogitar, né, me tornar um católico, porque... Isso em 2022. Isso, foi em 2021 a primeira vez que eu tive contato, né, com Orlando e tal. Eu já conheci ele quando era pequeno, porque ele também era de berço adventista, tal, viveu a vida inteira lá, na igreja. E acho que foi 40 anos, mais ou menos, de igreja adventista. E ele saiu no período de 2010, por aí. Ele ficou muito tempo, assim, indo em uma ou outra igreja protestante, né? E aí, ele meio que, nessa época, não ia mais nenhuma, assim. E ele começou depois, quando a gente criou uma amizade mais forte, ele começou a me fazer refletir em vários questionamentos que ele já teve. Porque ele já tinha trilhado um pouco do caminho, entende? Ele passou pela crise da conversão, né? Isso, é porque normalmente um protestante que vai pesquisar e vai estudar um pouco, ele vai acabar, infelizmente, desigrejando, tendo uma crise, saindo de frequentar alguma igreja, e porque são muitas reflexões, muitas perguntas não respondidas, posso dizer assim, né? Muitos questionamentos. E aí, eu já estava meio que nesse caminho, né? E quando ele foi me dando uns insights, né, podemos dizer assim, eu fui percebendo que realmente fazia muito sentido, e até por ele saber a minha mentalidade, né? Mas eu nunca falei para ele que eu já estava nesse processo. Eu só ficava ouvindo, entende? Tava prestando atenção ali, se preparando, esperando o momento certo, né? Mas na sua cabeça você já tava... Não, na minha cabeça, porque assim, o Orlando, pro Adventista, o Adventista não vai tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, né? E aí, de vez em quando, ele... Na frente da escola tem um mercado. E aí ele vinha lá, comprava uma cerveja e ficava ali, às vezes, no final da tarde, batendo papo comigo e tal. Entendi. Eu era monitor de alunos na época, ficava ali no portão da saída. E aí a gente ficava conversando e tal. E eu pensando, eu sei que tudo que Ellen White fala e tal não é bem assim, né? Mas, pô, ela ainda tem algumas coisas que faz sentido e tal, a guarda do sábado e tal. Eu imaginava na época que fazia sentido. E aí eu pensei, quem sabe ele volta a ser adventista, né? Vou conversar com ele. Vou converter ele, né? Vou converter ele e tal. Eu bem iludido, né? E aí
uns 3 meses depois de... ele é luthier, né? Daí, algumas vezes, ele mora... A luthieria dele ficava bem perto da minha casa. Aí, uma noite ou outra, eu ia na casa... lá, junto com ele, acompanhar o processo, né? E de ele... fazer manutenção em algum violão, alguma guitarra. E aí, ele, aos pouquinhos, ia me falando e tal. Até receoso, né? Pra saber como eu ia julgar, podemos dizer assim. Sim. Eu tô escutando na rádio algumas homilias de alguns padres e tal. E sabe que o que eles falam faz muito sentido e tal. E aí ele foi falando o que o padre falou, por exemplo, na noite anterior. E aí eu fui refletindo, poxa, igreja católica? Vixe, não sei. E aí ele me encucava, né, a mente. E aí eu ia lá pro YouTube, ia lá verificar o que algum documento oficial falava. Ia fazer as minhas pesquisas, né? E aí eu ia vendo, poxa, o que ele falou realmente faz muito sentido. E aí, aos pouquinhos, a gente foi conversando, foi me trazendo alguma novidade e tal. E eu fui, infelizmente, querendo seguir tudo que eu achava que era certo e tal. Que ele me apresentando, que eu ia verificando até no YouTube muitas vezes, eu fui obrigado a sentir, né, a fé católica. E aí, em 2021, realmente, eu pensei, vou dar ouvidos, vou ver o que eles têm para me falar. E aí, em 2022, comecei o processo de catequese. Que legal. E aí, fiz o processo de catequese com um seminarista, hoje ele já é padre Jean. E aí, ele me ajudou, né? E ajudou também um casal de amigos meus, que é o Filho e a Nora do Orlando, né? Que a gente sempre se comunicava e fez esse processo muito na mesma época, sabe? Foi bem legal. E no final de 2022, início de 2023, eu comecei a conversar com a Aline. E aí... Tá, beleza. Mas você tava lá em Santa Catarina, você veio pra cá, depois você conheceu a Aline? Sim, tá, então pera aí, então agora vamos passar pra Aline. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, que eu tenho curiosidade, porque eu nasci em família católica, eu não sei, né, o que eu sei dos evangélicos é isso, né, as pessoas contando, igual o professor Eduardo Faria mesmo, assistia o vídeo dele, né, da conversão dele. Mas, assim, o que vocês acham que as pessoas hoje elas ainda continuam numa fé protestante? Porque é aquilo que você falou, quando começa a estudar, eu ouvi isso até de um amigo que é protestante, que foi protestante, que é do grupo aqui de jovens, né, que participou com a gente. Perguntei pra ele, o que te fez mudar de igreja? Ele falou assim, eu comecei a estudar e conheci a verdade. Então, o que vocês acham? Você acha que essa falta de conhecimento da verdade, de se aprofundar, você acha que isso é ocultado da galera que é protestante ou não? O que vocês atribuem assim? Tipo... Com certeza. Não, é pra vocês dois até. Porque a Aline vai contar, mas você também era evangélica, né? Isso. Então, para vocês dois, pode responder. Essa pergunta que você fez, eu acho muito interessante, porque a gente já conversou sobre isso, né? Sim. A nossa vivência, um protestante médio, né? Infelizmente, hoje eu vejo, né? Ele costuma ser mais estudado que um católico médio. Mas, por exemplo, muito em assuntos da Bíblia. Assuntos da Bíblia, mas é muito interessante essa visão, porque só quando a gente se converte, a gente consegue ter essa visão ampla. O católico médio é muito católico culturalmente falando. Então, porque a mãe era, porque a avó e porque vai se casar na igreja, se tiver um filho, vai levar para batizar, mas nunca se preocupou em buscar entender a fonte daquilo, a fundamentação bíblica daquelas práticas, como foi a história da igreja que ele faz parte. E o protestante, no geral, ele estuda muito. E principalmente, assim, das nossas denominações, né? É verdade. Porque tem milhares de denominações protestantes, então a gente não responde por... Sim, claro. Tem estimativas que são 35 mil, 50 mil, 80 mil. Muitas, né? São muitas, né? Mas assim, pegando as sérias, né? As igrejas sérias, elas costumam ser bem estudiosas. Sim. Só que é um estudo muito enviesado. É muito... Vai pegar os pais da igreja, pegam somente citações muito específicas. E nunca citações primárias, né? É sempre a interpretação de algum autor que está citando. Meio tendencioso para trazer a pessoa para aquela fé ali, Isso. né? E não, é igual o professor Eduardo fala mesmo, que a gente acha muito engraçado.
Palmeiras explicando o que é o Corinthians. Isso, exato. Você querendo ser corintiano e pergunta pro palmeirense, e aí, como é que é o Corinthians? Entende? Então fica complicado, né? É você pedir para um esquerdista falar sobre o Bolsonaro, ou vice-versa, entende? Entendi. Então você vai ouvir, mas você ouve aquela visão totalmente enviesada, sabe? Então, é muito estranho, porque, assim, muitos protestantes que eu conheci são extremamente estudiosos, têm estantes enormes de livros em casa. Com certeza. Pra sua própria avó, né, amor? Sim. Tem muitos livros, lê muito. Só que aquela coisa, é aquele tipo de literatura, nunca é fontes primárias. Entendi. E quando são citações muito específicas. Sim, com certeza. Sabe? Direcionadas, né? Então... E entender também que a salvação, né, não se encontra pelo conhecimento. Exatamente. É uma revelação de Deus que... Isso. Tem pessoas que podem ler tudo e nunca vão se convencer, porque o Espírito não quis agir naquela pessoa. E tem pessoas que ouvem no rádio, como Orlando, né? Isso, exatamente. E já foi o suficiente. Tem pessoas ateias, né? Ateus que conhecem mais de igreja que a gente. Sim, Com certeza, é sem verdade. dúvida. Só que o cara não deixa Deus agir. Uhum. Então é isso, né? Porque a Escritura tem Deus ali, tem o Espírito Santo ali. Mas é preciso um encontro um pouco mais profundo mesmo. A gente sempre fala que a conversão ela passa pelo emocional e pela razão. Se a pessoa ficar só no emocional, é aquele católico médio que você falou. Ele não conhece nada, mas ele tá ali, ele vive as emoções, ele vai nem Ele não quer se aprofundar. Tá ali. E tem aquele que parou no racional, que conhece muito, mas é um cara chato, é um cara que só quer ficar dando lição de moral, isso aqui, mas também não é uma pessoa bem convertida, porque ele, apesar de conhecer, ele não tem aquela essência de Deus mesmo. Que daí o que faz essas duas coisas realmente avivarem em nós um ser cristão de verdade é o Espírito Santo. Com certeza. Então quando tem esse encontro com Cristo, com Deus, é igual Paulo teve, né? O arrebatamento de Paulo, né, que foi o Espírito Santo, pegou ele, aí ele chacoalhou. Ele já tinha o conhecimento, aí foi quando ele juntou e começou a evangelizar. Então o grande problema que eu vejo hoje é isso. As pessoas, elas ou ficam presas numa extremidade ou na outra, né? Não tem Deus agindo ali. Eu gosto tem um vídeo do Papa Leão, que é muito bom, que eu acho que ele fala assim, que ele não crê que existem ateus. Ah, é verdade. Ele é ateu de ateus. Então, realmente, eu creio que cada pessoa tem algum impeditivo, ou emocional, ou filosófico. Ou de alguma experiência, né? Que talvez um dia, quem sabe, se o Espírito Santo quiser agir, que nós possamos rezar por elas, com certeza. Né? E dar um bom testemunho também, né? Sim. Mas então é isso. Eu também, você falou, eu concordo. Eu acredito que seja mais, que é algo muito direcionado, né? Os evangelhos são muito aquela que o professor Eduardo fala muito, né? Sola escritura, né? É isso que fala. Assim. Exatamente. Isso. Então fica muito nisso, né? E aí a autointerpretação, né? Não tem um magistério por trás, né? Que é igual nós não interpretamos a Bíblia por conta, né? Vocês sabem já, a gente tem o próprio catecismo, né? Que nos ajuda nessa interpretação da Bíblia. Sim. Então a gente não conta só com o nosso raciocínio. Esse é um grande problema que eu vejo também com a nossa consciência. Sim, e uma das coisas, por exemplo, que para mim foi uma novidade, podemos dizer assim, é porque, por exemplo, quando pro protestante, quem interpreta a Bíblia é o magistério. Mas a gente fica pensando, por exemplo, nossa, é o clero que está aí agora, são os bispos e o Papa. Mas a gente vendo a história da igreja, os pais da igreja, foram eles que interpretaram de fato, versículo por versículo, e deram um entendimento real de como a gente deveria seguir nos ensinamentos bíblicos. Já está lá. Aquela frase, né, amor? O que sempre foi crido. Exato. Em todo lugar, em todo tempo. Sim. Então não é um cardeal lá que apareceu e... Agora vocês vão crer em tal coisa. Entendi. Que às vezes tem esse espantalho, né, que os protestantes acham. Não, é a tradição bimilenar da igreja, que há muito tempo. Ninguém cria nada novo, assim, Exatamente. Né? Isso aí. Então, e Aline, e você, Aline? Me conta agora a sua história. Minha história é mais simples, né? É mais simples. Aline, você é daqui de Londrina mesmo? Sou daqui de Londrina mesmo. Eu cresci numa família protestante, que os avós eram, bisavós também. Até... a sua já era... Já é mais tradicional. Tá, né? Eu acho que se for lá pra trás, vai encontrar católicos, Com né? certeza. Não tem como, mas... Sim.
chegou um período que minha família era muito participativa na igreja. E chegou um período que por uma igreja fechou, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Qual que é a denominação? A maioria é batista. Batista. Mas acontecia de em uma outra, assim, mas no geral é batista. Inclusive meus pais, até onde vocês se conheceram, numa igreja batista. E chegou um dia que meus pais, com a correria do trabalho, estresse de filhos e tal, questões que a igreja fechou, acabaram desigrejando. Mas continuaram com o hábito de ter culto doméstico. Então, música, pregação, colocavam na televisão pra gente assistir. E a gente ficou nesse costume por alguns anos. E depois, eu e a minha irmã resolvemos procurar uma comunidade, minha mãe também. Aí nós fomos para lugares diferentes. Minha mãe foi para uma igreja presbiteriana. E eu e a Carol começamos a frequentar. Carol, minha irmã gêmea, pra quem não conhece. Que é igualzinho. Depois eu tiro uma foto. E aí nós começamos a frequentar a Igreja Batista. E nós ficamos muito participativas lá. Nós cantávamos no coral, participávamos do maternal para cuidar das crianças, né? Que tem salinha de crianças. Dos adolescentes. Depois dos adolescentes, depois... tinha na palestra dos adolescentes, a gente ficava com as crianças também na segunda. Aí tinha pequenos grupos, que era quando se juntava para fazer algum estudo. Então, a gente viveu muito naquela comunidade, sabe? E até durante a semana mesmo, né? Não, era no sábado, culto de jovens. Então, era sábado, domingo, segunda, quarta, quinta. Nossa, era bastante. Era bastante. Sim, sim. E era muito assim, era muito bom, na verdade. Era... que a gente fala hoje, né? Era o clube. Então, era aquelas pessoas que criam na mesma coisa, a comunhão com aquelas pessoas que têm o mesmo estilo de vida. Então, era muito, muito gostoso, na verdade. E aí... Eu apareci, né? Aí você apareceu. Em 2000. Então, eu adicionei foi pela internet, né? Que eu conheci a Aline. E eu adicionei ela em setembro de 2022. E aí, o que eu fiz? Eu queria conhecer... Eu já estava terminando o meu processo de entrar na Igreja Católica, profissão de fé. Eu fiz em outubro. E em setembro, eu pensei, eu quero conhecer alguém para ter junto comigo, para seguir a mesma caminhada. E quem será que eu vou achar e tal? Deixa eu procurar uma esposa. E aí eu pensei, lá em Imbituba, os católicos são mais culturais, né? Então, eu pensei assim, poxa, seria muito interessante eu conseguir namorar, ter um relacionamento com alguém que vai viver o mesmo processo que eu já estou vivendo e já estou terminando de viver, podemos dizer assim. Né? E aí eu fui pesquisar alguns influencers, né, que eu seguia, e aí eu tava dando uma olhada em quem esses influencers seguiam. E aí eu achei uma moça lá, e eu vi que ela seguia uma pessoa com esse rosto aqui. Aí eu fui lá e adicionei. E não era eu. E aí eu vi, tem uma igual. Daí eu adicionei também. Cara. Aí adicionei a Carol e a Aline, né? E agora? Quem que eu escolho? Mas aí eu peguei e fiquei lá quietinho, né? Podemos dizer assim. Porque eu nunca tinha feito isso, né? E no caso... eu fui ver o que ia acontecer, né? E eu fiquei muito feliz com o que aconteceu. Tá, mas então, quando vocês se conheceram, você ainda estava em Santa Catarina? Sim, foi à distância. Vocês começaram a namorar à distância? Não, foi, mas... Não, depois de um longo inverno, né? Começaram a conversar. Sim. Ficaram conversando por quanto tempo? Por um ano. Um ano. Mas nesse processo todo, então, você contou a história sua, que você contou aqui, pra Aline. Sim. E a Aline falou a história. E aí, Aline, mas aí você começou, então, a um processo de conversar a partir do quando você conheceu ele. Não exatamente. Eu sempre tive uma admiração à Igreja Católica, porque ela tem uma tradição inegável, né? Então, assim, na comunidade que eu pertencia, que eu fazia parte, o pessoal chama um termo, né, para os católicos que estão assistindo, às vezes não conhecem, era conhecida como uma igreja reformada, que é uma igreja que remonta lá ao período da reforma. Entendi. Por quê? Eles costumam fazer essa diferenciação. Tô falando bem por cima, Sim. Tudo bem se alguém não concordar. Exatamente.
Depois da Reforma Protestante, né, quando Lutero lá pregou as 95 teses e se revoltou contra a igreja ali que tinha naquele período, depois disso começou a fervilhar o negócio ali e surgiram muitas igrejas. Inclusive nem Lutero gostou disso, né? Nem ele viu que... Porque ele queria mexer em uma coisa. Assim. Hoje, para muitos protestantes, Lutero seria católico demais, por exemplo. Porque ele tinha uma certa veneração à Nossa Senhora, por exemplo. Né? E dentre outras coisas. Mas, como surgiram tantas igrejas, né? Tantas coisas, então... Tem e assim, tem das coisas mais absurdas. Como eu falei na live lá do professor Eduardo, eu acho importante falar que a minha igreja era muito respeitosa, era muito séria, era muito transparente nas questões financeiras, por exemplo. É que o protestante, de uma maneira geral, ele vai ser uma pessoa muito zelosa. Ele quer realmente seguir a verdade que foi ensinada a ele. Sim. Entende? Fiel mesmo. E normalmente ele vai defender isso com unhas e dentes. E eu tô falando isso para não associar aquelas imagens de protestantes de pastor vendendo lenço ungido, sabe? Enfim, aquelas palhaçadas. Essa semana eu vi até abrindo parênteses, semana eu vi um vídeo, o cara falou assim, cego, né, teoricamente. Daí ele falou assim, eu tô aqui, vim falar que eu sou cego, mas eu não sou não. O pastor me deu quentão pra poder. Ai, meu Deus. Pior que foi um vídeo real, cara. Falei, meu... Não duvido. Não, é que que tá, né? Quando você faz igual o Lutero fez, né? Na revolta mesmo, tentar... Você relativizou, né? Aí abre brecha pra esses caras que tem má fé. Mal intencionados. Eu acredito que tem muitos, né? Na sua grande maioria, né? Dos evangélicos, como vocês, por exemplo. Você tinha uma vida regrada ali, correta, em Deus. Você buscava algo, né? Então eu acredito que a maioria dos evangélicos são assim, né? Agora tem uns que realmente se aproveitam, né? A gente sabe. Exatamente. E aí, era uma igreja reformada justamente porque ela tentava buscar os princípios que se buscaram na reforma, que depois eu descobri que não são verdadeiros, são mal contados, são adaptados, mas, no geral, são pessoas que buscam uma vida mais tradicional, uma vida mais sóbria, mais zelosa. Lá eles tinham um zelo muito grande com a música, por exemplo. É verdade. Com todo tipo, né, de coisa, assim, de organização na igreja e tal. E aí, eu comecei a perceber naquela época que eu tinha um desejo de ver muito o que a cristandade sempre viveu, o que sempre foi crido. E um dos exemplos, por exemplo, que me encantou na Igreja Católica foi a questão da abertura à vida. Porque a abertura à vida no protestantismo está engatinhando ainda. Entendi. Sabe? Então, é uma coisa que, assim, nos cursos de noivos, assim, não tô falando de todas as igrejas, obviamente, só que eles mostram, assim, uma lista de métodos contraceptivos. É muito comum você ver numa igreja, sei lá, fertilização in vitro. Porque não existe toda essa teologia que a Igreja Católica tem sobre a sexualidade em si. Sim. E aí eu já gostava muito disso na Igreja Católica, e eu gostava muito da beleza, né, que é inegável. Então, é muito comum a igreja protestante ser um galpão. E a igreja católica, uma capelinha na esquina, ter mais exuberância, às vezes, do que igrejas. E a desculpa nunca foi o dinheiro. Porque tem igrejas multimilionárias protestantes que continuam sendo um galpão escuro. Né? Verdade. E essa coisa mesmo, a capelinha é uma coisinha simplinha, que cabe 3 pessoas, às vezes, e é lindíssima. Então, eu já tinha um encantamento aos poucos. Na minha faculdade também, quando eu me formei, tinha que fazer a monografia, né, no final do curso, e eu optei por fazer sobre educação domiciliar. E eu fui pesquisar e eu só encontrava material católico, sabe? E aí eu encontrava alguns protestantes, mas é aquela coisa, os protestantes tinham que beber de fontes católicas também, porque não é um hábito tão comum, sabe? Tem muitos protestantes que fazem também, só que também precisam beber de fontes católicas, né? Porque é muito mais comum ver um católico. Então, eu já tinha essa amizade, né? Sim, com certeza. Esse olhar bom para esse lado. Só que, de outra forma, eu achava que eles estavam em completo engano. Que eles eram idólatras, que eram ignorantes. Eu creio que a maioria era de boa vontade, não era... Como que acertaram em várias coisas, né, e tal, mas... Eu não pensava nisso. Como que acertaram em tantas coisas, mas erraram nisso. E aí o Rubens
me adicionou, ficou quieto lá. E Só aí observando, passou, né? só observando. Sim. E aí ele postou. Aí você me mandou alguma coisa sobre The Chosen, né? Isso, é o videozinho do The Chosen e tal, daí você reagiu. E aí a gente chegou até a ter uma interaçãozinha, mas ficou por isso Não mesmo. engrenou, né? Isso. Aí, uns 2 meses depois, aí eu não mandei mais nada e tal. E aí, uns 2 meses depois, eu postei uma citação do Vitor Meirelles, professor Vitor Meirelles. Uhum. E aí, falava em relação à questão de livre-arbítrio, a questão de predestinação. E Que eu aí, não criei em livre-arbítrio na igreja que eu participava. É uma exceção até mesmo para os protestantes. Uhum. Mas tem toda uma teologia explicando, né? Com Não certeza. é só jogado assim, né? Entendi. sim, sim. Tem uma explicação que na época fazia sentido para Quer mim. explicar? Hoje Pode explicar. precisaria de mais uns 3, 4 podcasts. Com certeza. Mas é basicamente que Deus é soberano e ele vive pelos seus decretos, né? Em resumo bem superficial. E De novo, eu exato. respondo por mim, Tipo não assim, por ele manda, todo um você grupo. obedece. Não, ele não só que ele manda, você obedece. Ele transforma a sua vontade. Que de certa forma nós católicos cremos nisso também, mas lá é um pouquinho mais intenso. Mais forte, aham. Deus age sobre a nossa vontade, mas pela minha vontade. Uhum. Isso, né? Essa De forma livre, né? Isso, não, Uhum. pela minha vontade, eu deixo Deus agir Uhum. a sua vontade sobre mim, né? Essa Sim. é a nossa fé, né? É Sim, que o sim. católico ele crê que há uma certa aceitação da graça de Deus. Isso, E pro calvinista, no geral, não. entendi. Mas aí, de fato, eu não respondo pelos calvinistas, Claro. porque vai ter calvinista de uma linha, calvinista de não sei Sempre, quantos pontos e tal. Então, Uhum. Tem várias. tem Sim, várias ramificações. Entendi. E aí ela foi me responder, né? E aí ela falou exatamente essa questão, que, tipo, não tem livre-arbítrio não, que história é essa, entendeu? E aí ali a Fui gente... protestar, né? No seu... no meu direct. E aí a gente começou a conversar dali e muito assunto teológico, eu trazendo referências daqui, né, da Igreja Católica e tal, e ela trazendo referências de lá. E eu não conhecia tanto o calvinismo, que ela seguia, né, a linha calvinista, porque o adventista ele vai seguir uma linha arminiana. E aí, por isso, eu não sabia tantos argumentos. E aí, eu tive que estudar um pouco também da linha dela para poder rebater e tal. Entendi. E isso foi por vários meses e tal. E... Até que o assunto foi mudando, né? Sim, Você se sim. declarou. Vocês foram discutindo religião e entraram no... Começou no consenso. dia a dia. Exatamente. A conversa muito boa, né, e tal. A conversa foi boa. E aí, eu fiquei, nossa, muito atraído por ela. E acho que com 3 semanas, mais ou menos, eu falei que estava muito interessado nela. Uhum. Eu nunca fingi que não tinha nada. não tinha nenhum tipo de interesse. Aham. Inclusive, né? ficou com medo, né, amor? Quando Isso, você se eu fiquei declarou, com medo de, tipo, vai não, acabar a conversa não agora. quero mais agora Mas nada. era a Aline mesmo, né? Era ali, Graças sim. a Deus. Não, Aí não não. podia confundir, né? Não, graças a Deus nunca confundi, né? E aí, a primeira vez que eu me declarei, no caso, já pedi o WhatsApp dela, começamos a conversar pelo WhatsApp. Aí, foi mais difícil ainda em relação à linha teológica e tal. Uhum. E aos pouquinhos, né? Mas A ainda você lá e ela aqui. Sim, sim. E por enquanto, É que tipo, agora a gente um católico. fala rápido, né, amor? Mas Isso. assim, foram muitos dias de Sim, sim, sofrimento, com certeza. de choro. A gente resume, né? Sim, sim. É porque nós gostávamos um do outro, mas Sim. éramos 2 convictos no que a gente queria. Sim, sim. Uhum. Então Ela- não tinha a possibilidade, né? Sim. E como eu falei, né? Dizem as más línguas que eu me converti por causa de homem. E eu digo que sim, por causa de Jesus. É verdade. Sim, Foi por causa de um homem. Até vou adiantar uma pergunta que eu ia fazer. Vocês foram muito julgados por isso? Pela Nossa. mudança de... Até hoje. Sim, É? sim. Até hoje. Sim. Mais pela família ou amigos? Nos dois, né, amor? É. Sim, sim. Uhum. E a Dois. família de vocês permanece a mesma coisa? Mesma Uhum. coisa, protestante. Entendi. É, E eu- agora menos preconceituosos, né? Sim, sim, eles com certeza
eles são bem amorosos, pessoas eu digo maravilhosas. menos preconceituosos, porque o próprio protestantismo traz esse preconceito. Sim. Então não é porque são pessoas más. Não, isso, claro, exatamente. É por zelo. A gente gosta de falar que é por zelo, né? Com certeza. E também porque foi colocado para eles, de certa forma, em algum momento, que o católico é herege, é idólatra, igual vocês falaram. Então, assim, há uma convicção plantada que não é assim. Creio que católico não lê a Bíblia. Entendeu? E não vai ter jeito, assim, não adianta a gente julgá-los também. Não dá. E lembrar mesmo que é por zelo, é por cuidado, sabe? Não é por... É por amor mesmo, por exatamente. Amor, não é por maldade. É por amor. E aí a gente parou de conversar várias vezes, né? Sim. 3 vezes a gente parou de conversar. E na terceira vez, a gente ficou 3 meses sem conversar. Uhum. E o incrível é que quando a gente tava, até esses 3 meses, que a gente parou de conversar, eu expunha assunto católico e tal, mandava vários vídeos e tal, mandava referência daqui e tal, e ela... Não funcionava, né? Ela não... entendi, mas não quero... Não tava fechada. Isso, não quero saber e tal. É que a gente tem essa ilusão, né? Quando a gente tá no processo de conversão, que o outro vai se interessar da mesma forma, vai querer pesquisar da mesma forma. Aquele interesse maravilhoso, entender da mesma forma que a gente tá entendendo. Né? Depois da live do professor Eduardo, vieram algumas pessoas conversarem. E até tinha um rapaz falando que, não, porque eu quero que a minha família entenda, e eu quero que... deixar uma semente para eles que estão lá, porque eu estou saindo de lá, mas eu quero deixar alguma coisa para que eles se questionem. E a gente percebe que não tem como, né, amor? Não adianta, sabe? Não adianta, porque realmente não é o tanto de livro que você mandar pra pessoa, não é o tanto de vídeo que você pedir pra ela assistir. Isso. Porque você tentou dessa forma, né? Sim, exatamente. E aí não deu certo. E foi quando o Espírito Santo quis mudar, né? Abrir os olhos, né? Que tudo aconteceu. E depois de 13 meses, ela começou a estudar por conta. E eu não sabia, né? Começaram a aparecer vídeos. E a gente voltou a conversar, né? Foi mais ou menos, foi um pouco dias antes do aniversário dela. E aí ela foi me avisar 1 mês e meio depois, mais ou menos. Eu acho que a gente voltou a conversar no dia do nosso casamento. É verdade. Que incrível. No ano anterior. Sim. E aí... Não, 2 anos anterior. 2 anos, né? E aí... Nós voltamos a conversar. E aí um dia tomei coragem, assumi pra minha família. E assim, a gente só se conhecia por videochamada, né? Assumiu o namoro. Não, assumi que eu tava com um rapaz. Entendi. Tava conversando com um web amigo. Mas você ainda não tinha ido pra igreja. Que era... Não. Tá, entendi. Não, eu já tava encantada pela igreja católica. Já sabia onde aquilo ia dar. Mas eu não conseguia assumir nem pra mim. Sabe? Já tava vivendo esse drama, né? Já tava vivendo esse drama, mas nem pra mim, né? É porque pra mim foi um pouco mais fácil, porque eu morava sozinho. E aí, mas pra quem mora com familiar, e depende, é uma situação mais difícil e querendo ou não, vai fazer barulho, podemos dizer assim, né? Aí você tava em outra cidade, desconhecido, né? Quem que ia confiar em você? Não, tem essa questão também. Porque eu tive um ano um pra medo, conhecer ele, né? Os meus pais não. Com as redes sociais do jeito que tá. Eu achava mesmo. Eu achava que o Rubens era um stalker, né? Eles eram um tiozinho lá, um senhorzinho. Um cara lá de 1,40 m e tal. Cabelo branco. Né? Enfim. E aí, nós... assumimos, né? Você, na chamada de vídeo, me pediu em namoro pros meus pais. É porque, na verdade, ela nem queria, né, que eu conhecesse e tal. E aí ele chegou e falou. Morrendo de medo. Ele chegou e falou, se você não falar com seus pais, eu vou falar. Eu vou mandar uma mensagem pra eles. E aí, eu falei, tá bom, eu falo. Porque algumas vezes eu perguntei pra ela, e se eu chegar aí do nada e quiser te conhecer, você vai me receber? Ela, de maneira alguma. Claro, né? E aí, foi isso. E aí, a gente assumiu o namoro. Me pediu em namoro sem nunca ter me visto, né? Sim. E aí... corajoso, hein? E aí, por questão de trabalho, você conseguiu vir só 2 meses depois. Sim. E... quando veio pedir oficialmente, né, com aliança e tudo. E aí depois eu fui pra cidade dele, que ele pretendia me pedir em casamento.
E os meus pais foram junto e tal. Porque pra é conhecer praia, os né? meus familiares também. aí Então na aproveitou praia- já pra ir pra mas praia vamos e pra pra praia, conhecer. né? Aham. Vamos lá conhecer a família dele, É. né? As praias lindas que tem. Mas aí vocês namoraram quanto tempo? Assim, fisicamente já, com o pai e a mãe sabendo? A gente namorou. 6 meses, né? É, Aí noivamos. sim. Uhum. Ah, tá. Daí você foi É lá. verdade. Aí É. nesse período que você foi, você já... Não, na hora que eu fui, ele me pediu em casamento pro meu pai. Pros Uhum. meus pais, né? Isso, eu Inclusive, queria a bênção, ideia né? dele era pedir no castelo, nessa foto. Aqui. Exatamente. Aí meu E pai não aí, deixou. isso, ele falou, em julho você vai, tipo, em julho eu permito você noivar e no ano seguinte, quem sabe, casar. Nossa, Foi uma boca santa. Que E foi uma boca em santa, julho. porque foi exatamente assim. olha só. É. Ele falou, não, a Permitiu. gente não te conhece, é de outra cidade. Vão se conhecer melhor e tal, a gente também te conhecer melhor. Aí a gente vai ficar mais tranquilo. É, e por questões de logística era muito difícil ele vir pra cá, Sim. porque CLT normal, né, amor? É. Ele Sim. só tinha Mas 2 dias de folga. Aí eu falei pra eles que eu iria vir a cada 15 dias, né? Uhum. E aí eu tava vindo a cada 15 dias e eu pensei, se eu já tô indo a cada 15 dias, por que não morar lá, né? Sim. Foi quando você vir 2, 3 vezes, você já começou a procurar emprego por aqui, né? Sim, sim. E aí deu Legal. certo de eu vir e tal. E aí se tornou londrinense. Londrinense de fato, desde maio de 2024. Nossa, a história de Isso. vocês é muito recente. Né? Tá bem recente. E aí conseguimos ir pra igreja, né, amor? Sim, porque ela tinha muito receio, assim, né? De ir De sozinha, ter, né? ter que fazer esse processo sozinha. Uhum. E ter que vencer tantos Tanta obstáculos, barreira, né? Sim. E Aí eu comecei a pedir a Deus, por favor, manda alguém. Porque eu não conhecia católico, né? Eu Uhum. conhecia no trabalho, um distante, Claro. assim. Mas um próximo que eu pudesse me acompanhar, eu não conhecia. E aí o Senhor mandou ele. Olha que benção. E E aí- às vezes o católico que a gente conhece nem sempre é católico. Sim. É muito cultural de novo, né? É. E aí ele me mandou o Rubens, nós fomos, e aí que a gente conta, né, que foi a segunda luta, porque até um padre prestar atenção em nós. sim, sim. Foram meses, né? Uhum, com certeza. Mas faz parte, né? Porque a gente já sabia até em relação ao professor Eduardo, né? Que fala que quando nas paróquias que são muito zelosas, o padre vai ter muito trabalho. Porque ele vai ter que desprender mundos e fundos para poder atender todo mundo, né? Sim. E principalmente em relação aos fiéis, né? Os fiéis, eles vão querer praticar, por exemplo, os sacramentos. Sim. E vão querer sempre que tenha assistência pastoral, né, do padre. Claro. Então os padres são muito atarefados, bons padres, né? Sim, É. sim. E aí a gente sofreu com isso, ficamos incomodando o padre um tempão, e aí Qual ele- paróquia você foi primeiro? Na Rainha dos Apóstolos. Sempre foi lá? Sempre foi lá, né? Sim, sim. E aí foi muito complicado, porque o padre acabou deixando o nosso caso de lado, Uhum. né? E eu sempre reforço, eu sei que não foi por mal, Sim. é porque o nosso caso precisava de uma atenção especial, né? Porque Por essa uma- questão, né, é de a por- gente estar Sim, vindo de outra denominação e vindo tal. de outra denominação e não necessariamente a gente precisaria entrar em todo o processo da catequese, porque a gente tinha uma certa pressa, né, amor, para poder nos casarmos. E também, por exemplo, a gente também já estava seguindo, por exemplo, a questão do catecismo Uhum. e... A gente teve que e- fazer tudo por conta, né? É, pra e ter coragem de muitos trocar de assuntos da igreja. catequese acabamos vendo online. Eu já, no caso, já tinha até passado pelo processo da catequese, né? Uhum. Eu, no caso, precisava de um batismo sob condição, que é Hum. aquele batismo que a igreja faz para caso o seu primeiro batismo não tenha sido válido, Entendi. esse vai ser, ou se o primeiro foi válido, Sim. esse não vai ser. E porque a igreja católica, ela aceita o batismo tanto da igreja adventista quanto da igreja Batista. batista. Só que o pastor que me batizou, ele não utilizou a fórmula que é pedida. Então, o padre achou por bem. Isso, Entendi. E aí, Entendeu? quando aconteceu esse processo com ela, eu lembrei do meu processo de batismo. Que, normalmente, um pastor adventista, ele sempre vai fazer um acréscimo à fórmula a fórmula do batismal, né? Uhum. E pelo procedimento da igreja, isso é incorreto. E aí não tem como saber. Aí, por Entendi. isso, eu também Também precisei... entrou nesse processo, É. entendi. E aí, o padre acabou não prestando atenção na gente, né, amor? Sim, e aí, sim. nós ficamos alguns meses lá, mandando mensagem, conversando. Chegamos a ligar em outras paróquias para tentar resolver
essa questão, porque como o Rubens veio de outra cidade, ele acabou ficando um período na casa dos meus pais. Meus pais tinham uma casinha no fundo. E meu pai falou assim, Rubens, pode ficar aí no período de experiência do trabalho. Pra não ter que comprar móveis, não ter que se virar correndo numa cidade nova, né? Porque basicamente você só trouxe as suas roupas, né? Sim, sim. Eu vendi os móveis tudo lá. Cara, você é corajoso. E o amor não pra uma mulher dessa? E aí a gente tava naquela situação, né? A gente não morava junto, a gente não tinha vida de casados, mas precisava resolver. E às vezes entrar numa catequese pra depois nos batizar, pra depois fazer o matrimônio. Sim. A gente não tinha esse tempo, curso né? também que tem que fazer. O curso de noivos, exatamente. Enfim, aí acabou... A gente levou muita surpresa em relação ao curso de noivos. E aí fizemos todo o processo direitinho. E aí quando a gente terminou, a gente já queria o restante do processo o mais rápido possível, né? O batismo sob condição. A gente não tinha nem sido batizado ainda. Isso, E poder marcar a data, né, do casamento. Curso de noivos, né? Sim. Então, o padre não... É porque a gente não sabia, né? Mas a gente diz, né, os nossos facilitadores, né? Que os professores, os guias, né? Que fazem o curso de noivos, eles pedem que sempre as pessoas que já estão interessadas, né? Em seguir pelo sacramento do matrimônio, faça o curso de noivos o quanto antes. Se, tipo, já achou uma pessoa correta, né? Por quê? Porque... Eles não querem mais aquele curso de noivos tradicional, que é um final de semana, sabe? Exato. É uma coisa mais aprofundada e foi muito bom. Com certeza, foi muito bom. Também conhecemos casais maravilhosos, né? Um deles foi a Gabi e o Jean. Também o Felipe e a Yasmin, que são pessoas maravilhosas. Né? Nossos padrinhos também. E só que aconteceu aquele problema. Então a gente já tava achando que ia conseguir o casamento, né? E aí depois a gente descobre que ainda é 4 meses, 5 meses de curso. E aí a hora que acaba o curso, a gente falou, agora vai. Aí mais alguns meses que a gente não conseguiu o batismo, né? Sim. E aí um dia a gente ficou muito decepcionados e começamos a rezar, falando, Deus, manda alguém pra cuidar, pra olhar pra gente, né? Com certeza. Porque estamos aqui, né? Estamos nos entregando. Estamos nos entregando, Senhor. Agora o Senhor precisa agir. E aí? Entrou um novo pároco, né? Sim, entrou um novo pároco na Paróquia Rainha dos Apóstolos, que é o Padre Reinaldo. E ele nos deu uma atenção muito grande. Ele pegou a gente pela mão, Isso, né? Exato. A gente realmente se sentiu muito acolhido, né, por ele. E é uma paróquia muito grande, então... Sim, é verdade. Um padre parar e dar essa atenção pra gente, né? A gente achou muito especial. E até o dia que nós fomos lá na igreja, a gente tava segurando o choro, né? Deus, a gente não sabe mais o que fazer. E não dava pra ficar mais meses na casa dos meus pais, né? E nessa altura do campeonato, eu já tava quase 1 ano do Rubens na casa dos meus pais. Nossa. E meus pais nunca cobraram, assim. Isso, e, por exemplo, sem ter marcado data de casamento, nada. E meus pais me perguntavam, e agora? Ainda falta o quê? Né? Sim. E aí, o que era pra ser 3 meses, ficou muito mais tempo. E eles não cobraram, né? Eles mesmo liberaram mais tempo. Mas é aquela situação incômoda, né? Claro. E aí, o Padre Reinaldo um dia chegou lá, que nós estávamos na igreja, né? Bem chateados, assim, com as coisas não andam. Tipo, a gente tá tentando e as coisas não andam. E aí, ele só chegou e falou, o que vocês querem que eu faça? Né? Foi bem a gente assim. falou, padre, a gente precisa se batizar? E aí ele falou assim, pode ser amanhã? Nossa, foi bem rápido, agilizou mesmo. Ele falou, eu batizo vocês amanhã, e isso era num sábado, algo assim. Isso. Eu batizo vocês amanhã e vocês casam na quinta. Aí a gente falou. Aí acabou que... Não é pra tanto, né, padre? Não precisa de tanto. E aí, depois de 1 semana, a gente conseguiu se batizar, né? Correr atrás de toda a documentação. Sim, achar os nossos padrinhos, fizemos o convite. 3 meses depois nos casamos. Nossa. 4 meses. Isso, foi final de março a gente... Desse ano. A gente fez o batismo sobre condição, né? Pra quem não sabe, batismo sobre condição é caso o batismo que já foi feito não foi válido, esse será válido. Entendi. Se esse não é 2 batismos. Exato, é só um batismo. Pra quem não sabe. Exatamente, que legal. E, enfim, aí casamos. Sim. No mesmo mesmo dia que a gente noivou, a gente casou. Que é no dia de São Joaquim e Santa Ana. Olha só. Os que bênção, hein? de Jesus. Que bênção. Pais de Nossa intercessores top, hein? Foi. Gente, que legal. Que história massa de vocês, hein? Nossa, vou falar pra você, hein?
como é que fala quando... merece um livro, cara. Acho que você tem que escrever isso aí, porque... E assim, vocês ainda estão no começo, né, de certa forma, aí dessa caminhada, mas o que deu pra perceber que vocês são pessoas convictas, né? Tipo, não, é isso e vamos pra isso, enfim, vamos caminhar aqui. E aí, vocês casando da forma que vocês fizeram, isso mostra muito claro que vocês são pessoas convictas, e eu tenho certeza que vocês vão ser ótimos católicos mesmo. Amém. Vão aí testemunhar bastante. Rezem por nós. Que benção, que benção. Antes de eu entrar aqui numa outra parte, que daí agora eu quero falar um pouquinho também com vocês sobre como que é hoje então essa rotina, né? Aí depois já veio o bebê aí, já vamos entrar nisso aí, tá? Mas antes de a gente entrar, deixa eu falar, que dá uma respirada, tem água aí, Rubens? Tem um pouquinho. Tem um pouco? Ô, Daí, dá uma... Aí o Daí vai pegar uma água. Joga aqui a propaganda pra mim, Daí, que daí eu vou... você já colocou aí. E a Carol, tá com calor lá não? O ventilador tá virado aí? Você tem que apertar o... Aí, vira pra ela aí, cara. Não, tá tranquilo. Nossos convidados não podem passar calor. Quem não sabe, a gente infelizmente foi assaltado. Há uns 2 meses atrás, a gente perdeu o nosso ar-condicionado. Rezem pelo podcast Santo Comum. Os nossos convidados, eles Satanás são tá furioso. guerreiros. Satanás tá furioso. É verdade. Gente, então assim, antes de eu voltar a conversar com meus amigos aqui, tem água aí, Aline? Tem, tá tudo certo. Então vamos falar da Santifica-me, que é o meu parceiro, que eu também qual faço parte. Vocês conhecem a camiseta Santifica? Não conhecia, né? Isso, a gente conheceu. Começou conhecendo depois do podcast, com né? Com certeza. Cara, pensa numas camisetas boas. Não é porque eu faço parte, não é puxando o saco, não. Mas de verdade, são camisetas excelentes. Eu tô com uma aqui, inclusive, né? E são camisetas que a gente faz assim, igual você faz com as imagens. A gente tem esse cuidado da qualidade, desde o material até a arte, né? Então a gente sempre faz coisa muito boa. Que legal. E a gente tem aqui, mostrar pro pessoal, ó. Nossa, Essa aqui é que da Senhora linda. Aparecida. É bem bonita. Muito né? bonito. E eu vou dar pra vocês pegarem aí, pra vocês verem, mas é uma qualidade, assim, excepcional, de verdade. É em algodão, né? Não são camisetas, a gente sempre faz com algodão. Sim. São camisetas boas. Nossa, lindo. E a gente tá agora reforçando, né, o nosso estoque. Daqui um dia nós vamos ter de modelos que fizeram sucesso. Nós vamos ter mais coisas, né? Agora no site tá pouco, né? A gente, infelizmente, quer dizer, felizmente vendemos tudo, né? Felizmente. E a gente tá com pouco. A gente tá, eu não sei se quando esse podcast for no ar, mas a gente tá com uma promoção aí, né? A Black Friday do nossa primeira coleção, as simplistas, né? Que são essas daqui, que são somente escritos, assim. Que são bem boas também, porque a diferença é que não tem uma imagem, né? Sim. Mas são bem boas, são bem bonitas. Pra usar no dia a dia, eu recomendo. Eu uso todos os dias as camisetas no meu trabalho. Algodão, melhor coisa. Eu uso todos os dias. Então, se você quer uma camiseta de qualidade, né? Que está assistindo o podcast aí, a gente tem vários modelos, alguns que vão sair novamente, né? Que eu tava falando aqui. Mas aí ali nós temos São José, Nossa Senhora Aparecida, e ali é Nossa Senhora das Graças, né, Dair? Nossa Senhora das Graças também, que é muito bonita. É um azulzinho, bonitinho. Aí se você quiser comprar, meu amigo, você tá vendo esse podcast aqui hoje, entra lá no site, clubesantificame.com.br. Se tiver alguma coisa lá ainda pra você comprar, porque a galera tá entrando e corre, tá comprando. Corre, a galera tá acessando. Entra também no nosso Instagram. Dair, coloca o Instagram da televisão aí também pra galera ver. Eu deixei prontinho aí pra você colocar, mas entra lá no nosso Instagram. Aí, ó, dá uma mexida aí. Olha lá, tem os vídeos. Esse aqui é o Lucas, que também é um dos sócios aqui que trabalha. Essa aqui é a galera do grupo, ó, os jovens lá, eles nossos modelos. Todo mundo, a gente paga bem todo mundo. É um copo d'água e muito obrigado. Deus abençoe. É o mesmo contrato que nós utilizamos com a Carol. Não tem jeito, né? Quem tá começando é assim, né? Aí, olha lá, eu também faço uma propagandinha. Aqui o Enzo também faz parte, o Bianco também que faz parte com a gente aqui. Bastante gente pra ajudar, né? Mas legal, graças a Deus, a gente tem uma galera que gosta da gente, gosta do trabalho e nos ajuda. Então, a gente, graças a Deus, a gente tem essa graça mesmo de ter pessoas que nos ajudam. Aqui é o Odair, ó. Olha lá, nosso... Olha só. Menino propaganda aí. Propaganda. Muito bom. Então, gente, vocês querem o Caracuts, ó. A gente tinha a camiseta, acho que não tem mais nenhuma deles. A dele foi muito rápido. Então, se vocês querem uma camiseta de qualidade, que expressa a santidade, né? É a Santifica-me.
procura lá, entra no site e compra a sua. Beleza? Gente, vamos voltar aqui com vocês então. Pode deixar aqui o endereço, não tem problema não. Ficou até bom. Sim, já faz propaganda, né? O pessoal já percebe aí. É inteligente, rapaz. Vou contratar você aqui. Olha lá, muito bom, ó. Deixa aqui. Vamos falar um pouquinho de vocês hoje, então. Como é que é hoje vocês como um casal, né? Agora católicos mesmo, oficialmente, né? Vão participar ali da Rainha, né? Sim. Vocês estão participando de alguma pastoral, alguma coisa ou não ainda? Por enquanto não, a gente participa do coral, né? Ali da Rainha dos Apóstolos. Vocês estão... É verdade, você falou no podcast, na live lá do professor que você canta, não sabia não, cara. Eu canto... E eu vi Já cantava lá também. E depois eu vi um videozinho você cantando música gregoriana, assim, né? Sim, rapaz. postei, né? Ô, Der, vamos puxar esse cara pra nós, né? Puxar pro ar. Nós vamos ter aí, ó, vou dar um spoilerzinho aqui que nós vamos fazer futuramente. A gente tem um projeto chamado Ave do Amor. Não sei se vocês já ouviram falar na Teologia do Corpo. E no Ave do Amor você ouviu falar por causa da Gabi, né? Gabi da Pimentada. E a gente trabalha muito essa parte da afetividade, sexualidade, a partir da teologia do corpo, né? Então, essa corporeidade, a sacralidade do corpo, a gente fala muito disso. E a gente, futuramente, a gente quer ter uma... Não é que a gente quer ter, na verdade, é uma necessidade. Deus já está pedindo para nós, é que a gente ainda não está com tempo. Nosso foco hoje ainda está nos jovens, mas a gente quer chegar nos casais, né? Tem casais que não querem, não tem, assim, o carisma do ICC, né, do Sário Tobias também, que é uma outra vertente para a família, enfim, tem vários, né? E aí a gente tá sentindo muito esse chamado também de trazer as famílias, principalmente essas famílias como vocês, assim, né? E não só por causa da galera que vem de fora, mas principalmente por conta da nossa galera. O pessoal tá casando, né? A Gabi, por exemplo, e o Jean, a Gabi... Eu sempre brinco com ela que eu conheço a Leite quando ela era gêmea da irmã dela. E quando elas eram pequenininhas, elas eram igualzinhas. Assim, até o cabelinho, né? E aí, assim, então agora cresceram, passaram pelo grupo de adolescentes, agora estão no grupo, passaram no grupo de jovens, estão no projeto com a gente. Casaram, então assim, é uma outra realidade. Sim. Né? Eles ainda conseguem, a gente consegue conviver com esses casais, igual o Enzo também, que é o nosso sócio aqui da Santifica Me, também casou recentemente. Tem mais, quem mais? O Léo e a Bia também. Então são casais que vieram da adolescência do grupo e estão agora como casal. Então a gente sente esse chamado. Eu também sou casado, né? Então a gente sente esse chamado aí para trabalhar com os casais. A gente só não começou ainda porque a gente falta mão de obra. Mas já fica aqui o convite para vocês, né? De vocês participarem. Hoje vocês... Você tá falando, você tá participando ali do coral? Isso. Não, mas, os dois, né? Os dois? Você também canta? Não, eu dublo quando eu tô no coral. Não, ela canta muito bem. Mas é ativo, vamos lá, canta na missa, assim? Sim, a gente canta junto com o coral, né? Ali na Paróquia Rainha dos Apóstolos, a gente participa 2 vezes no mês cantando. Que legal. Uma vez durante a semana, que é no mesmo horário do coral, que é quarta-feira à noite. Uma vez por mês a gente canta. Sei. E um domingo no mês a gente também canta em uma das missas, né? E quando chamam, né? Quando chamam pra fora, a gente já cantou no ano passado, no Santuário da Nossa Senhora Aparecida, bem na semana da Nossa Senhora Aparecida. Entendi. Bem no dia, mano. Foi no dia? Dia 12 de outubro. Que legal. Que legal. Mas então na igreja hoje vocês estão com essa tarefa, né, do coral. Ninguém chamou vocês pra mais nada, assim? Ou vocês que ainda não... Não, a gente se disponibilizou, sim, né? Sim, com padre, certeza. Mas é uma paróquia bem grande, né? Sim. Então... tem bastante gente. Tem bastante gente. Mas a gente pode conversar aí nos bastidores. Vamos conversar sim, cara. Vamos conversar, mas que legal. E no dia a dia de vocês, assim, trabalho, como é que é? Então, a nossa vida agora deu um giro, né? Sim. Ainda estamos tentando ajeitar, né? A rotina ainda, mas... Por causa especialmente do agora neném? a gravidez. Sim, exatamente. E por questões também de trabalho, você teve que pedir demissão, né? Por questões de saúde. Sim. E bem na hora do casamento. Nossa. Isso também foi uma parte que Deus nos abençoou muito, né? E eu tava consultando, né? O doutor pegou e falou, se você continuar nesse trabalho, infelizmente você não vai melhorar. E ele acabou até aumentando a dose na segunda consulta que eu fiz com ele, do remédio e tal, porque tava meio ruim. Prejudicou até as minhas costas e tal.
Era um trabalho braçal. Trabalho braçal, exatamente. E aí eu e a Aline fomos pedir uma direção espiritual, né, pro padre em relação a esse assunto. E ele falou, ó, são duas coisas imprescindíveis do que vocês falaram aqui. Pedir demissão e marcar a data do casamento. Porque a gente ficou pensando, será que adia um pouco? Será que adia né? um pouco pela situação financeira? Pedir demissão um pouquinho antes do casamento, né? Nossa. E aí Foi um desafio. a gente deu o passo de fé, né? E Deus nos abençoou muito. A gente não esperava, né? E Deus abençoou, por exemplo, com um presente de 6 meses de aluguel e ele vem abençoando até hoje, né? Vários presentes, né? Vieram e... Porque eu não trabalho fora, né? Eu trabalhei por um tempo, né? Quando a gente conversava e tal, mas não foi um dinheiro, assim, tão significativo, né? E foi muito legal, porque eu faço bolos também, tenho uma confeitaria com a Carol, online, então sempre que entra pedido, a gente faz. Sim. E a gente abriu o ateliê, né? Sim. Na verdade, com essa ideia também de juntar algum dinheiro pro casamento, né? Sim, e através disso também evangelizar, né? Que é algo que a gente gosta muito. E levar Se desse pra ver né? disso, assim como o podcast, né? Maravilhoso, né? Quem sabe um dia. As pessoas me perguntam, né? Nossa, mas podcast tá ganhando dinheiro? Não, eu tô gastando dinheiro. Mas a gente faz primeiro pelo amor à evangelização mesmo. Exatamente. Né? Aí, claro, Deus vai abençoando. Com certeza. E o ateliê também, né? Muito gasto, né? Muito investimento em materiais, em tempo. E ainda mais o trabalho que vocês fazem, de qualidade, né? Vocês acham que até fevereiro do ano que vem tem bastante material? Como assim? Pra vocês venderem, assim? Não, a gente já tem, né? Bastante. Sim, com certeza. Então depois vamos conversar. Que maravilha. Que maravilha. E foi bem incrível o quanto, né, Deus tem abençoado. Você começou uma faculdade, comecei a fazer né? faculdade. Que legal. E Deus deu esse tempo, assim, pra gente poder recalcular a rota, sabe? E agora também agora que é final de ano, né? O ateliê também está desprendendo bastante tempo, né? Com algumas vendas. Depois da live com o professor, entraram os pedidos. Sim. E aí eu aproveito também para ajudar um pouco. Sim. Né? Não, mas eu acho que Deus vai... tenho certeza que Deus vai abençoar. Até porque vocês, como eu disse aqui aquela hora, né? Vocês têm uma determinação, né? Quando a gente está disposto a se entregar, né? Deus, ele só dá uma pitadinha que é o que é necessário. E as coisas acontecem, né? Sim. E eu tenho certeza que vai acontecer na vida de vocês muita e a gente coisa. viu como Deus proveu na nossa vida, né? A gente tem uma casa inteira montada e a conta não fecha, né? Sim, a gente fala. com certeza. Como que com um salário de que não era um grande salário, a gente conseguiu o casamento que a gente teve, a gente conseguiu a casa que a gente tem hoje e a gente vê, né? Deus vai cuidar com filhos, com outras situações, ele abençoa no ateliê agora. Sim. Então, a gente vive os milagres de Deus, né? Sim. O quanto ele tá sendo maravilhoso com a gente, sem a gente, né, merecer, ter algum merecimento algum. E é engraçado que a gente não trabalhando fora, estamos tendo mais trabalho. É verdade. Porque ontem foi embalando coisa, embalando peças, Sim, né? legal. Levando pros correios. Bastante correria aí. Hoje teve encomenda de bolo. Sim, é verdade. Ah, de última o hora. Rubens vai comprar ingrediente. Lava a louça, né? Sim. Fazer de tudo um pouco, né? Tá certo. E vocês têm algum tempo livre, assim? Vocês conseguem parar pra sair, dar uma passeada, só vocês dois? Sim. Tem que Agora arranjar sim. tempo, né? A gente tá aprendendo a viver isso, Isso, né? tem que organizar essa parte, né? Porque é muito importante a gente respirar um pouco de vez em quando, né? Porque justamente eu acho que por a gente não estar agora com o horário de trabalho fora, todo momento é hora de tá no celular, tá respondendo mensagem, tá pensando num post que a gente vai fazer agora. Sim. E aí, semana passada deu uma pifada, né, amor? Aquela que deu uma crise de ansiedade, aquela coisa, né? Muitas preocupações. Muitas coisas e tal. acontecendo. E aí eu sinto que Deus trabalhou com a gente, né? Semana passada sobre isso, sobre confiar, sobre se abandonar em Deus, né? É verdade. E no mesmo dia a gente saiu pra passear, né? Exatamente. É importante isso mesmo, Foi. né? Confiar em Deus e não ficar com preocupações. Sim. Porque uma coisa, a minha esposa até falou isso uma vez pra mim, e hoje eu falo pra ela, porque ela, ao contrário, assim, hoje eu ensino ela, mas ela que me ensinou isso, eu brinco com ela bastante. Que uma vez eu ficava muito preocupado com as contas, né? Casado é isso, eu fico preocupado, não, como é que eu vou pagar as contas? Aí com filho, aí eu tenho 3 meninas agora. Que legal, hein? Então, a gente sempre fica preocupado. A minha esposa falou assim, ó, você ficar preocupado
vai pagar a conta? O dinheiro vai cair na conta? Vai, né? Não vai, então não adianta. E é verdade. Aí eu comecei a fazer esse exercício da paciência, da calma, né? De não ficar, lógico, eu me preocupo, mas eu não fico ansioso mais. Eu tinha ansiedade mesmo, eu ficava muito nervoso, assim, comigo mesmo. Isso nunca atrapalhou a nossa vida, porque infelizmente a parte financeira atrapalha os casais, né? Mas graças a Deus nunca atrapalhou nós como casal. Mas eu me atrapalhava muito, pessoalmente, assim. Nossa, isso me abalava demais. E aí eu aprendi isso. Eu falei, não, e é uma coisa vocês. Não, e atrapalha a confiança em Deus, inclusive. Sim, a gente exatamente. Fica a raiz perdido, é pecado, né? A raiz é pecado, é incredulidade, é não crer que Deus vai prover, vai né? prover e já proveu tanta coisa, né? Isso é aquela questão, né? Quando que ele deixou faltar, né? Nunca deixou. Então, Que benção. a gente tem que continuar confiando. No nosso casamento, teve a gente não ia fazer decoração de flores na igreja, porque já é uma igreja lindíssima e tal, né? E aí, um dia antes do casamento, entrou em contato uma floricultura. Através da secretária da Andréia. Nossa, maravilhosa. Tem que mandar pra ela o vídeo, inclusive. É verdade. Ela entrou em contato com a noiva que casou antes da gente e a noiva doou a decoração. Nossa. E a gente só teve que pagar a retirada, né? Que foi um valor legal. Infinitamente menor. Então, se Deus cuidou das flores, né? Sim, de decoração do casamento, não vai cuidar do resto. Então, aí é bom a gente passar por isso, porque te relembra o quão pecadores nós somos, né? O quanto a gente precisa de Deus, né? Precisando da graça de Deus. Da providência, né? Com certeza. E aí depois veio agora, recentemente, então, essa bênção, essa graça. A maior bênção de todas. Já sabe o que é? Não, ainda não. Tá no recente. Tá muito no iniciozinho. Entendi. Já marcamos, vamos ter que marcar agora, né? Ultrassom pra descobrir. Sim. Já fizemos a primeira consulta, né? Já. E bem legal. Ele legal. explicou bastante Estamos coisa. muito felizes, né? Sim. Que bênção. Gente, é maravilhoso, né? Deus é demais. E deixa eu perguntar pra vocês aqui, então, uma coisa que a gente... Eu estendi, eu gosto, até brinco com o pessoal, né? Que no podcast, a parte central, a gente falar de santidade. Eu também trouxe o São Felipe Neto. Ah, não trouxe? Não, eu trouxe, tá ali na caixa. Isso, agora dele. Mas, calma, você... beleza, desculpa. Continua. A gente... Eu sempre brinco assim que eu gosto de ouvir as pessoas falarem, por quê? Né? O podcast tem esse nome de Santo Comum. Né? Qual que é a principal ideia? É trazer pessoas comuns, né? Mesmo que a pessoa, às vezes, ela seja uma pessoa já famosa, vamos dizer assim, já tem um trabalho, né, de evangelização, seja um missionário, igual veio o Lucas Lima, já tem um trabalho, já é um rapaz conhecido, mas é uma pessoa comum e as pessoas não sabem da história. Né? É verdade. As pessoas não têm a oportunidade de conhecer como se converteu. Então, a proposta aqui, a gente é falar de santidade, falar do dia a dia, mas eu gosto de ouvir porque as pessoas podem se inspirar em vocês, né? Em pessoas comuns, né? A gente se inspira em quem hoje? Em pessoas que realmente às vezes estão ali na mídia, né? Ou ficaram famosas, até mesmo, vamos colocar da história, né? Os apóstolos, enfim, se inspira nessas pessoas que tiveram uma relevância. E as pessoas comuns, o santo do dia a dia, a gente não tem oportunidade de se inspirar, porque a gente não conhece. Então a ideia do podcast é trazer justamente isso, pessoas comuns, como eu e vocês, né? Que podem trazer uma história tão linda quanto a de vocês, né? Como eu já tive outros aqui também. Que legal. E aí, assim, eu sempre pergunto, né? Como que é a rotina de vocês nessa busca de santidade? Vocês já falaram muita coisa aqui que tem a ver, mas tem alguma coisa que vocês falam assim, não, eu agora vou segurar um pouquinho, porque... Né, se eu falar desse jeito com o Rubens, ele vai ficar chateado, né, a gente vai brigar. Né? Tem alguma coisa que tira vocês do foco de Deus? Que faz com que vocês percam, assim, essa santidade do dia a dia? Eu acho que o casamento ele é uma grande escola, né? Com certeza. De santidade, né? Sim. Mesmo tão recentes, né? Tão recém-casados. A gente já vê o desafio, porque... É outra coisa estar casados, né? Nós já morávamos juntos, tecnicamente, né? Mesmo você sendo de uma casa do fundo, né? A gente vê como o casamento, ele aperfeiçoa os dois, né? E como exige que você tenha paciência, que você fale quando você não quer falar, que você fique em silêncio quando você quer falar. Sim. Tem alguma coisa que vocês irritam um no outro, assim? E que você tem que falar... Não, agora eu preciso dar uma segurada, porque senão eu vou ofender ela. É que eu sou uma pessoa um pouco mais emocional. E aí, às vezes, por exemplo,
a Aline quer conversar sobre algum desafio, por exemplo, que a gente tem. Na hora, né? Isso que a gente tem ali no momento e tal, eu tô na correria. E eu acabo interpretando, mas, por exemplo, racionalmente, eu sei que, por exemplo, ela tá falando sobre esse assunto, que ela não quer me ferir pessoalmente, os meus valores e tal. E eu acabo ficando algumas vezes afetado, né? E de volta e meia a gente conversa em relação a isso, que eu falo pra ela que algumas coisas e tal, como é que eu posso dizer? Acaba me deixando um pouco mais triste, né? Acabo ficando um pouco mais cabisbaixo e tal. Daí, hoje, graças a Deus, a gente tem uma visão muito mais nítida em relação mais madura, né? Isso, em relação a como evitar que, tipo, isso seja um artifício, ou aquele fósforo para iniciar, vamos supor, uma briga, sabe? E porque, por exemplo, vamos supor que ela esteja num dia mais estressada, ela vai, vamos supor, poder dizer, capaz que eu queria te atingir em relação a isso. Daí, por exemplo, ela ficar até muitas vezes ofendida pelo meu pensamento, entendeu? Então, hoje a gente percebe a importância da comunicação, isso, né? A importância da comunicação. Diálogo, né? E de como cada personalidade vê de um jeito tem uma bagagem, a vida, né? Vê a vida de um jeito diferente. Têm a ideia do temperamento de vocês sabem? Eu sei. Sim. Eu sou fleumático, né? Nem deu pra perceber, né? Pra quem não percebeu ainda. Eu sou sanguínea, né? Sim. Nossa. Tem uma coisa que você faz que me estressa. Que eu... Tadinho. Ele penitência. É uma grande santificação esse casamento pra ele. Porque eu me incomodo batendo garfo na... Nossa! Ela tem muita dificuldade com sons. Eu acho que tem uma misofonia um pouquinho assim, sabe? Entendi. E aí, toda hora que vai comer, eu já olho pra ele. Ele, desculpa. Não, às vezes eu nem percebo o que eu fiz. E aí eu já pego e falo, não, desculpa. Quem vê de fora, acho que é até um relacionamento abusivo, né? Eu só ouvi o barulho, eu olho pra ele. Opa, desculpa. Tadinho. Não. Por incrível que pareça, a Carol também sente... A Carol também. Nossa, quando juntei eu e a minha irmã... Vixe, não, e a Carol fica assim... Ô, Aline, fala pro seu marido que ele tá batendo bem. É bem engraçado. No meio da mesa, assim. É coisa de gênero. Né? Coisa de gênero. Que legal, Gui. Mas sabe, a gente falando assim, né? Vocês estão começando o casamento agora, mas tem muitas coisas que realmente atrapalham essa vida de santidade do casal, né? Sim. E isso reflete na vida individual também, né? Uma das coisas é essa questão, igual vocês estão empreendendo, né? Vocês dois estão trabalhando com o ateliê, com o bolo, então a falta de trabalho, né, o estresse, às vezes assim, uma preocupação que a gente acabou de falar, né, nossa, como é que eu vou fazer e tal, e isso atrapalha, né, mas graças a Deus vocês estão muito enraizados já, né, nessa questão da providência divina. Não creio que isso vá, né, atrapalhar vocês. Mas é algo que atrapalha muitos casais, né? Sim. Eu vi que é o maior motivo de briga entre casais, questão financeira. É verdade. Porque daí um fica jogando pro outro, né? Ninguém quer achar um culpado. Podemos dizer. Exatamente. Ao invés de sentar e achar uma solução, né? Conversar. Mas infelizmente... A união, o diálogo, né? Isso que vai resolver o problema, né? Então, eu gosto, assim, de provocar essas perguntas, porque às vezes tem alguém que tá assistindo que tá passando por uma coisa parecida, né? Não sabe, como que eu faço para sair da situação? Cara, confia em Deus. Né? Olha aí, um casal que, né, que confia. Quando eu já tava pensando assim, quando for ver a sua esposa, já sei o que perguntar pra ela, pra ver. É brincadeira, viu? Que destressa nele. Vamos marcar um dia, daí você vai... Mas eu já tenho... que entrevistar ela aqui um dia. É verdade, Mas eu falo dela todo o podcast, porque daqui a pouco eu vou falar dela aqui de novo. Mas é porque eu já tô casado há 15 anos já. Que legal, então, assim, a gente já passou por várias fases. Então, hoje, assim, eu sei muita coisa que eu irrito ela e eu não consigo deixar de irritar, às vezes eu irrito, né? Mesmo sabendo, escapa. Querer, né? E ela também sabe, mas assim, graças a Deus a gente tem assim, um casamento bem sólido, né? A gente entendeu que o casamento é para toda a vida. Exatamente. Então, não importa o que né, as nossas diferenças, a gente vai ter que suportar um ao outro. E suportar não é aguentar.
Mas é ser suporte mesmo, quando ela não tiver realmente assim, naquele período difícil, né? De nossa, eu não aguento mais, eu tô ali pra dar o suporte e vice-versa. Então a gente entendeu isso há algum tempo e a gente vem praticando, graças a Deus, né? A gente pensa muito também, né? A rapidez que tem que ter o desentendimento é a rapidez de se entender. Sim. É verdade. Sim, então, sim. É muito importante isso, né? A gente tem vivido muito isso, né? Às vezes a gente consegue, a gente tem um desentendimento, mas é rápido a volta, né? A gente não fica... isso é maturidade, né? Assim, claro que vai ter um momento que vocês vão ficar chateados com o outro e vai ter um tempo de ficar, pelo amor de Deus, não acredito que fez isso. E aí fica, né, mas daqui a pouco põe a mão na consciência e fala, não, opa, né, é Deus precisa estar no meu casamento. Então, vai lá e volta, né? Engole o orgulho, né? Sim, e vai... E casamento não é para orgulhosos, né? Exatamente. Isso mesmo. Ninguém quer orgulhoso, não fica casado. Não é, não E vaidoso também, não fica casado, não. Não. E eu perguntar pra vocês têm santo de devoção pessoal? Como eu falei pra você, né? Qual dos 30? É verdade. Eu perguntei isso, gente. Ela falou, qual dos 30? Traz um, né? Aí trouxe, né, o São Carla Kutz, mas eu sei que vocês têm mais algum. Mas sim. Individual, assim, vocês... a Carol entregando aí. Depois você vai aparecer aqui, tá, Carol? Mas o seu qual que é? Então, individual a gente não tem. Não tem, assim, que seja realmente... Mas tem um que te chamou a atenção quando você estava no seu processo de conversão que você comentou, não foi? Padre Pio. Sim, São Padre Pio, com certeza. Santa Terezinha, né? Sempre chama muita atenção. E por mais que a gente tenha um santo, assim, que a gente seja mais devoto, né? Saiba mais a história, peça mais intercessão dele. A gente também, por exemplo, pede intercessão de Santa Terezinha, né? A gente já fez, né, novena... das Rosas? A novena das Rosas, já também pedimos muita intercessão a São José. Normalmente a gente... esse é o básico de todo católico, né? Nossa Senhora, mesmo. São José. É verdade. A gente faz isso muito em conjunto, assim, né? Como nós somos muito novos na igreja, né? São tantas coisas para estudar, né? A história da igreja, também. Aí depois o papado, aí depois não sei o quê, aí depois os dogmas, depois... E agora a gente tá entrando na fase da vida dos santos, né? Sim. Que legal. E um que a gente gostou muito, né? Que a gente assistiu o filme dele num dos períodos ali pior, né? Que você tava de atestado, aí eu tive uma infecção gigantesca na garganta. Amidalite, e virou uma mononucleose depois. Nossa. Eu achei que eu iria ser internada com medo de não conseguir respirar, porque não tinha passagem de ar de tão inchada que tava minha garganta. Ficou 3 dias sem conseguir falar e tal. Eu não conseguia tomar sorvete, foi na semana que nós íamos nos batizar. Sim, então parece que foi uma tentação ali, né, enorme. É verdade. E nós assistimos o filme de um santo que a gente trouxe. São Felipe Neri. Esse aqui é presente pra mim? Esse é presente pra você. Dá pra mostrar lá mesmo aí. Deixa aqui, aí, ó. Isso. Olha lá. Nós gostamos muito dele e é um nome cotado se for menino, né? É verdade. Vocês sabem um pouco da história dele ou não? Nós conhecemos, na verdade, pelo filme dele e depois a gente foi pesquisar. É claro que muito superficialmente, né, a história, mas ele é chamado de terceiro apóstolo de Roma. Nossa. Dada a influência dele, né, ele foi um santo num período muito difícil da igreja, né, que foi no início da Reforma, né? Da Reforma Protestante. Ele começou a fazer um trabalho muito maravilhoso, principalmente com crianças, né? Mas era com todos, né? Peregrinos, com todos, sim, crianças, doentes. Sim. E ele, podemos dizer assim, na época, fez uma diferença enorme, né? Principalmente para Roma. E o objetivo que ele foi para Roma é porque ele queria ir para as Índias, porque ele queria ser jesuíta. E Deus, aos pouquinhos, foi falando para ele que... Não era o que ele queria, né? Não era isso que Deus queria dele. Deus foi moldando ele. Isso. E aí ele tem histórias, assim, que a gente poderia passar horas também, né? Sim. Mas momentos que ele ia celebrar a missa, por exemplo, ele levitava de tão grande... êxtase que ele ficava. Sim. Tem uma questão lá, uma vez que ele foi rezar numa catacumba, algo assim, e entrou uma bola de fogo
que inclusive muitas imagens dele, né, essa específica não, muitas imagens dele tem inclusive ele com o coração queimando, que entrou uma bola de fogo e dilatou o coração dele. E aí ele era conhecido justamente por amar muito. E ele tinha as costelas de fato afastadas, né? Isso, E, nossa, são tantas histórias incríveis, assim, Legal. dele. Tem o lírio também, né? Da pureza. Sim, e ele era conhecido como Santo da Alegria. É verdade. Ah, é? Então, o filme dele, gente, assistam. Sim, sim. Que legal. Eu vou assistir. Onde passa? Ai, gente, Tem no YouTube. No YouTube? Sim, sim. Tá. Ou tem Muito na bom. Lumine também, né? Na Pra quem Lumine. tiver o aplicativo da Lumine. Legal. E nossa, é muito bom mesmo. E depois tem uma análise do Padre Paulo Ricardo, né? Muito sobre boa ele, também. Ah, é? analisando o filme, o que o filme deixou de colocar. Sim, ele também realizou muitos milagres, né? Aham. Então, é bem incrível. No caso, fez um nenenzinho voltar à vida, né? No Sério? filme, eu acho que é Sim. um rapaz na vida real. Algo assim. Isso aí, por exemplo, ele teve que deixar de realizar missas porque houve um boato que ele estava fazendo coisas erradas, coisas que ia contra o que a igreja ensina. E aí passou algum tempo, ele aceitou, né? Ele aceitou a ordem da igreja, ficou sem realizar as missas e passou-se algum tempo e a pessoa que iniciou esses boatos, ela se arrependeu, veio pedir Olha desculpas só. e ele Era mentira mesmo. era mentira e foi um dos maiores seguidores dele. E é bonito né? ver a submissão Podemos dizer dele à assim. igreja mesmo nesse caso. Obediência, né? Obediência. Ele não fez como Lutero, né? Sim, Porque a igreja da época de Lutero era complicada mesmo. Sim, tinha é muita verdade. corrupção. verdade. Até Então o- ele foi de fato um reformador. Porque Lutero mas da destruiu o que forma tinha. correta, Exatamente. né? Lutero assim, destruiu o que tinha e começou de novo. Verdade. Né? Sim, assim como Santa Teresa d'Ávila na mesma época, né? É, Santo Inácio de Loyola. nessa época nasceram muitos santos, Com né? certeza. A igreja Uhum. concedeu muitos santos nessa época, nesse período. Aí teve os deformadores, né? E teve realmente os Que é a reformadores. reforma, né? É muito É. engraçado. Que Sim. quando você vai reformar seu casamento, você não despreza seu marido e casa com outro. Né? Exatamente. Você reforma ele. Você reforma ele. Com né? certeza. Então, com todos os problemas, a gente É. melhora, né? Sim, é verdade. E aí é isso. E vocês têm uma rotina de oração assim? Que vocês fazem pessoal e em casal? Estamos tentando colocar em prática agora. Isso, né? Porque A gente tenta rezar o terço todas as noites. Tem noites que fica mais tranquilo, que a gente consegue. Uhum. E tem noites que a gente chega mais cansado, né? Podemos dizer assim. essa semana mesmo foi Isso. complicado. E aí a gente pelo menos tenta rezar uma dezena, né? Sim. Pra tentar um desafio. sempre rezar e nunca deixar de Sim. passar em branco, né? Só que Mas Pra criar o desafio costume, isso, né? né? Com é um certeza. desafio à constância, né? Porque É. tem dias que você Sim. pode passar horas rezando e tem dias que é verdade. muito complicado. Sim. Só que a gente teve a bênção de um dia depois do nosso casamento, nós passamos a lua de mel ali, né, num hotel. Uhum. E. Lua de mel não, né? A noite do casamento. Das núpcias, né? Isso. Uhum. E aí era do lado da paróquia. Então nós saímos do hotel e já fomos direto pra Pra missa. missa, porque era legal. domingo, né? E aí endibuquei tudo, né? É bem E legal. aí o padre ele falou ali da importância de rezar um Pai Nosso na hora do almoço. Sim. Hum. E desde então, literalmente do primeiro dia do nosso casamento, a gente gente- que eu me lembre, né? Uhum. Que A legal. gente. Criou esse hábito. Esse costume, né? Uhum. Porque o almoço tem sido bem especial pra gente, né? Porque Sim. é um momento de refeição que a gente faz Uhum. questão de Agradecer a Deus. de agradecer a fato. Deus, sentar à mesa. Uhum. E, de fato, se a gente for olhar com olhos da fé, toda refeição é um milagre. Sim. Sim, Se não sim. é um milagre pela comida que tá ali, é um milagre por termos saúde pra comer. Uhum. E, enfim, né? Mas A é gente tem isso. provado muito da bênção bondade de Deus. Aham. Trazer alguns hábitos, assim, é Uhum. importante, né? Mas não é fácil, igual eu tava falando, é um desafio. Por isso que eu gosto muito do que São José Maria Escrivá ele ensina, né? Pra gente estar atento às nossas atitudes em qualquer momento do dia. Uhum. Porque se chegar no final do dia você não conseguir rezar o seu terço, Uhum. pelo menos durante o dia você já foi se santificando e também santificando as pessoas que estão à sua volta. Uhum. Com No certeza. trabalho, né? Que vocês não trabalham fora, né? Mas, por exemplo, Uhum. quem trabalha fora
Você já trabalhou, né? Você sabe. Então tem muita turbulência, tem muitas coisas adversas, né? Eu sempre falo que a luta contra a luta muitas pela provações. santidade, né? É a gente lutar contra as adversidades que a gente tem no dia a dia, né? Sim. Às vezes uma roda de conversa meio boba ali, né? Entre os homens, sei lá, alguma Grupo no WhatsApp. Isso, entendeu? Então, assim, ir superando essas coisas, fazendo coisas boas, né? Que santifica mesmo as pessoas e também não santifica. É importante por isso, porque se chegar no final do dia você não conseguir rezar o seu terço, pelo menos durante o dia você já, né? Já fez algo santificante, vamos dizer assim. Com né? certeza. É muito bom, é isso aí, gente. Deixa eu só fazer mais um intervalinho aqui, que eu vou falar agora da minha esposa. Ah, que Vocês tomam maravilha. uma água aí. A minha esposa, ela faz um trabalho, e aí eu divulgo aqui pra ela também, a minha parceiraça. Além de ser minha parceira, é minha esposa, né? Que são as pipocas gourmet. Já ouviram falar? Não. Já ouvi falar. Ah, no podcast Santo Comum, né? Aqui mesmo. Aqui, ó. Essa aqui é a pipoca Pop Top, a minha esposa que faz. Né? Muito bem feita, igual você ali, né? Ela capricha. Ela tem uma mão boa. A embalagem é linda. É. Ela tem uma mão artística boa também. A minha esposa, ela já fez umas pinturas assim. É. Ela fez. Inclusive, a gente tem umas imagens lá em casa. Uma, na verdade. A gente fez várias da Sagrada Família. Entregamos pros irmãos dela, né? Que legal. Que legal. Porque ela tem bastante irmão. E aí ela pintou uma vez, só que dá trabalho, né? Ah, com não certeza. é uma coisa assim que Não, você... é investimento em materiais. É. Tá? ela não Tempo. fez com o material que você fez, não, né? Você fez com o material mais baratinho. Mas eu lembro que a gente morava lá em Belo Horizonte e a gente pegou lá as imagens, muito boas também as imagens. Tinha um rapaz, até tinha um contato dele, a gente não tem mais, né? Senão te passava. Muito boas as imagens dele, e barata na época, era bem barata mesmo. Mas vamos falar da Pop Top, que depois né, fala. Hoje a Aline tá aqui, tá dominando a propaganda, né? Mas então aqui, se você quer uma pipoca de qualidade, né? De uma gourmet mesmo de verdade, então entra lá no Instagram, ó, poptop.pipocagourmet, ou no WhatsApp, você vai falar com a Ana. A gente atende festas, eventos, atacado e varejo. Então entra lá, encomenda a sua Pop Top, é muito boa. De verdade mesmo, eu sou suspeito, mas eu não tô mentindo, não. Que aqui, Gente, se eu a cara mentir- tá boa. A cara tá Não, boa. essa aqui é de vocês. Nossa, que tá? maravilha. E essa daqui, ela fez um saquinho menorzinho pra vocês experimentarem. Que legal, hein? Muito obrigado. Vocês vão Adeus, gostar. amor. Vamos mesmo. Vocês já comeram alguma vez, não? Eu já tentei fazer em casa, É? mas não ficou nem metade da beleza. É verdade. E ela dá um trabalho pra fazer. Você não tem Eu noção. imagino. É um processo igual Tem que pintar. selecionar. É, bem... A confeitaria, no geral, é uma arte, né? É, É verdade. verdade. Ah, e você que faz bolo, você sabe, tá o valor que tem, né? Bem pra Carol. Carol, vem aqui um pouquinho pra você aparecer, que a gente tá finalizando. Vê se você Aproveita que a pipoca tá boa. encaixa aqui atrás aqui um pouquinho. O pagamento da Aí. Carol vai ser em pipoca. Olha lá, Carol, gente. Falei, tem igualzinho, ó. Olha a Olha Carol. aqui, Carol. Essa é a Carol, gente. Nossa, mas é muito igual, cara. Pegar a pipoca. Pega aí, Ela veio pela pipoca. Foi. ó. É isso aí. É boa ou não? Muito boa. Aí, ó. Falando que a nossa não ficou bonita. Não. Mas se quiser, depois a minha esposa ensina. Vamos marcar um dia pra gente combinar alguma coisa. A Aline ensina um pouquinho da 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 arte. arte, ela ensina É isso um pouco aí. da pipoca. Tá tudo certo. Muito bom. Gente, obrigado, Carol, pela sua participação. Obrigado vocês também, né? A gente já vai encerrando aqui. Gostaria de agradecer mesmo a presença de vocês. Foi um papo muito bom. Gostei mesmo de conhecer a história de vocês. Eu já falava um pouquinho aqui. Eu sempre falava que vocês iriam vir aqui contar a Sim, história é de verdade. vocês. E agora deu certo. Que benção. Muito obrigado mesmo, de verdade. Nós que viu? agradecemos a oportunidade. Com certeza. Oportunidade de ser parceiros, né? Do podcast Sim, também. sim. Isso. Veio um tempo bem muito bom, né? É, porque o ateliê é muito novo, né? Sim. Então, e como a gente fala, que todos os nossos parentes e amigos eram protestantes, Aham. então não são o público-alvo do ateliê, né? Sim, sim. Assim, a gente tá começando também. Então, eu sempre falo que a gente tá se ajudando. Com né? certeza, é verdade. Mas assim, várias pessoas já viram, inclusive os padres que vieram aqui falaram bem do trabalho de vocês. Então eu tenho certeza que um fruto vai dar, né? Dessa parceria aí, não tenho dúvida disso. Daí, quanto tempo a gente ficou aí? 1h50. Olha! Nossa! Então, o tempo voa. É bastante tempo, Uhum. gente. Ah, mas obrigado. Querem falar alguma coisa, alguma consideração final? Quer dar um recado pra família ou pra alguém? Sim, agradecer a todos que estão assistindo, aos familiares também, se
se estiverem vendo, né? Obrigado pela paciência. Obrigado pela paciência também. E todo o nosso processo, né, de conversão e de vida, né, na Igreja Católica, em nenhum momento, caso a gente tenha falado aqui, não queríamos ofender ninguém, não é principalmente ninguém. porque cada um tem uma vivência, né, e uma visão de mundo diferente, né? E que Deus nos abençoe, né? Que Deus continue nos abençoando, né? Abençoe também esse podcast, né? Todos os parceiros, né? É uma missão, né? É uma missão. Todos os colaboradores. Sim. Né? Isso aí, gente. Vocês são pessoas simples, não simples assim, né? Vamos dizer assim. Entende o que eu quero dizer. Vocês são pessoas simples no jeito de falar, no jeito de ser, no jeito de agir. Eu vou perceber que vocês realmente se entregaram, né, de um jeito humilde, né? Acho que essa é a palavra que eu queria dizer. São pessoas humildes, pessoas que souberam entender o chamado de Deus, né? E o que vocês falaram agora é isso, né? Não é porque vocês deixaram, né, as origens que vocês tinham que vocês estão lutando contra aqui. Né? Exato. Não, vocês estão lutando a favor do que vocês conheceram. A gente agradece até, né? Com certeza. Tudo que a gente aprendeu. A base que vocês tiveram foi muito boa. A igreja protestante nos privou de muitos problemas na vida, né? Que as pessoas costumam ter. Então, foi uma bênção. Que bom. Sim. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe o casamento de vocês, né? O matrimônio de vocês. Agora o filhinho, a filhinha. Depois vocês me falam pra poder divulgar aqui. Com certeza. Comenta lá no vídeo de vocês. Vou comentar. Depois. É verdade. É menina. Gente, é menina. Já coloca Ou são gêmeos, tá todo mundo torcendo por gêmeos. Tem chance. Tem Sim, genética, com certeza. Né? A Carol de novo nessa aí. Né? Tem genética, né? É verdade. Ou trigêmeos, né? Vai saber, né? Você tem gêmeos? Alguns? Não tem nada. O Rubens já começou o projeto de comer por 2, né? Claro, né? Tem que estar preparado, né? Eu falei aqui pro Jean, casado, engorda 1 quilo por ano, viu? Olha só. Fica esperto, hein? Já começou, né? É verdade. Que benção, gente. Maravilha. Deus abençoe de verdade, viu? Amém. E você que ficou com a gente aqui, então, quero agradecer pela sua participação. Deus abençoe. Assista os outros episódios também, que a gente já tem bastante episódio aí. E continue nos acompanhando, que vai ter outros convidados bons, convidados como esses daqui, convidados que têm história, que têm um testemunho e que são pessoas comuns. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe a sua vida. Podcast Santo Comum, transmitindo santidade. Até a próxima.